à morte de um cabo-verdiano, penso, por um polícia. Também acho interessante tocar um bocadinho nesse ponto, ou seja, qual é a resposta que o Estado deve dar, se é o silêncio, se é a abertura, se é meramente a investigação. Então, espero que gostem. Muito obrigada. Muito bem. E agora, Sr. Presidente, também tem que dizer alguma coisa. Olá a todos. Antes de mais, quero agradecer, enquanto Presidente da AEDUM. Temos a honra, como a Maria Miranda já teve a oportunidade de dizer, de receber o professor Dr. Bacelar Gouveia. Para a AEDUM em si é mesmo gratificante poder trazer grandes nomes do direito, não à Escola de Direito neste caso, mas ao CP2, e permitir então o acesso dos nossos estudantes a outros conhecimentos, diria eu. E pronto, professor, tenho a palavra. Muito bem. Bem, eu é que tenho que agradecer este convite que me foi feito. Já começa a ser aqui um habitual visitante da vossa instituição. Aliás, penso que estive aqui há cerca de um mês e já tinha estado há 2 ou 3 meses para provas académicas. E é sempre com muito gosto que eu aqui venho e, portanto, podem continuar a convidar-me, que eu vou continuar a aceitar, na medida das minhas possibilidades, também com as minhas limitações, mas prometo que arranjarei sempre tempo para aqui vir, porque venho com muito gosto e então, neste caso em particular, fui muitíssimo bem recebido e, portanto, por isso também saúdo e cumprimento a Sra. Presidente da AEDUM, da Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho, e também cumprimento a Maria Miranda, porque julgo que é a primeira iniciativa que ela tem nesta posição. Portanto, coube-me aqui a honra de estrear a sua nova função de se dedicar a estas tarefas de extensão universitária no âmbito da Associação de Estudantes. Portanto, fico também reconhecido por isso e obrigado pelo convite e espero corresponder às vossas expectativas. Realmente, falar sexta-feira à tarde com uma casa tão cheia é bom sinal, é sinal de muita coisa, sobretudo o interesse também da matéria que aqui me traz. E o tema que me foi proposto é o tema da segurança e dignidade nos estabelecimentos prisionais de Portugal. E, aliás, o tema, quando me foi proposto, foi há uns tempos. Nos últimos dias tem havido novos episódios, como aliás referiram e bem, e, de facto, tudo isto faz pensar na necessidade de, mesmo ao nível das universidades e, sobretudo, também dos estudantes de Direito, olharmos para estes temas com novos olhares e, muitas vezes, esses olhares não existem. Mas é isso também que eu procuro aqui trazer, a minha própria perspectiva, quer como professor de Direito Constitucional, Direito da Segurança também, tenho cultivado essas áreas, acho que é um manual que é inovador nessa matéria em Portugal, e também como tenho sido presidente do OSCOT, agora houve eleições ontem, deixei de o ser por vontade própria, mas continuarei, obviamente, a representar a instituição sempre que for necessário. Mas ainda antes de falar, eu queria deixar-vos aqui 2 ofertas. Primeiro, vou-vos oferecer aqui o meu último livro, ou penúltimo livro, melhor dizendo. O último foi Direito da Religião. Este é Direitos Fundamentais. Vamos deixar aqui este livro, que eu acho que é um livro que tem a ver com direito penal, ao contrário do que se julga. O direito penal, no fundo, são os direitos fundamentais ao contrário, não é? Digamos, é outra face dos direitos fundamentais. Porquê? Porque, por causa da teoria dos bens jurídicos, só pode haver crimes quando há bens jurídicos a serem protegidos de uma forma, enfim, imposta pelo direito penal através dos princípios da necessidade e da subsidiariedade. E, portanto, digamos, os direitos fundamentais marcam o território possível até onde vai a incriminação das condutas. E ainda bem que é assim, porque se não fosse assim, haveria crimes para todos os gostos e feitios e isto seria realmente o arbítrio total. E, por outro lado, também trago aqui um livro, aliás, de uma pessoa que vos quero depois, enfim, dar nota, que é o antigo presidente da Associação Portuguesa de ex-reclusos, salvo erro, ou de defensores de reclusos, e que fez um livro, aliás, a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, melhor dizendo, peço desculpa pelo erro no nome, é o Dr. Vítor Ilharco, e lançou recentemente este livro, que por acaso até me ofereceu em duplicado, por isso também posso deixar aqui um deles, porque a essa altura encontrei-me 2 vezes e ele ofereceu-me 2 vezes o livro. É o livro que tem o prefácio do professor António Garcia Pereira e chama-se Sistema Prisional Português, Toda a Verdade. E é, de facto, um livro admirável. É um livro, digamos, de militância, porque ele próprio foi vítima de um conjunto de injustiças praticadas no sistema prisional ou arredores. E este livro é um livro que denuncia
a meu ver, bem, enfim, porventura com algumas características mais pesadas, mais fortes, enfim, de acordo com a sua maneira de ser, mas acho que é um livro que vale a pena ler, tem uma série de documentação, tem uma série de estatísticas que realmente são de arrepiar em relação àquilo que se passa em Portugal. E, portanto, também deixo aqui este livro, portanto, faço publicidade do livro, Vítor Manuel Soares Ilharco, é a segunda edição, Sistema Prisional Português, toda a verdade. E, portanto, penso que é também um contributo que eu vos deixo para a vossa biblioteca, para também poder circular pelos estudantes, e penso que isso tem todo o significado. Aliás, lendo aqui logo as primeiras páginas, poderão ver todas as estatísticas que realmente nos devem impressionar. Portugal é da Europa, penso que é o segundo ou primeiro país que tem a prisão preventiva, que tem mais tempo das pessoas em prisão preventiva, por exemplo, não é? São o tempo dos países da Europa que tem mais tempo as pessoas na prisão, é dos países da Europa que menos investe nas prisões, mas em que também muitas vezes não tem qualquer tipo de saídas para as pessoas que estão nas prisões do ponto de vista da sua reabilitação e da sua socialização. Mas, portanto, são assuntos que depois falarei um pouco a respeito deles. Mas eu talvez começasse então pelo caso concreto que sucedeu há cerca de um mês, não é? O caso da saída, da fuga daqueles 5 reclusos de um estabelecimento de alta segurança nos arredores, não é bem nos arredores de Lisboa, cerca de 50 km de Lisboa, Val dos Judeus. E portanto, todos nós ficámos muito espantados com esse processo, porque de repente a invasão de 5 pessoas significa um conjunto de sérias interrogações sobre a segurança de um sistema prisional e depois com vários episódios à mistura. Um deles tinha estado numa outra prisão de alta segurança, que ainda era de mais alta segurança, portanto aqui há várias categorias, naquilo que é alta segurança depois há várias categorias, mas tinha estado numa prisão de segurança máxima, que é uma prisão no centro de Monsanto, que é uma zona de Lisboa, digamos assim, que tem uma floresta, aliás, onde se realizaram há uns anos, não sei se se lembram, os famosos julgamentos dos FPs 25, é uma zona realmente em que mesmo o julgamento era necessário que os suspeitos ou detidos fossem protegidos com vidros à prova de bala, quer entre advogados, procuradores, juízes e os próprios reclusos. Eles estavam fechados numa zona com vidros à prova de bala, porque era uma organização terrorista que foi desmantelada em 1985 e que mataram cerca de 8 pessoas. E, portanto, foram julgados nessas instalações que foram propositadamente construídas, mas depois aquilo ficou. Alguns julgamentos são feitos lá quando têm muitos arguidos, mas também é um lugar, também é um estabelecimento de reclusão, um estabelecimento prisional de elevada segurança. Mas, portanto, um deles tinha sido transferido para este outro estabelecimento prisional e contra todos os pareceres da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e da Justiça Social. A juíza que interveio no caso, não sei quem é, entendeu que ele devia ser, digamos, deslocado para este lugar. Ora, precisamente passados uns tempos, ele tinha a oportunidade de ouro para sair. Não estou a dizer que nunca poderia fazê-lo em Monsanto, isso é uma hipótese conjectural que eu não posso colocar, não sou adivinho, mas seria, obviamente, menos provável que isso acontecesse. E depois não foi só ele que saiu, foram 5. E depois coisas que se descobriram que foram realmente lamentáveis. Por um lado, à volta da prisão havia umas torres de vigia que não estavam a funcionar, portanto, entendendo-se que a vigilância humana não era necessária para garantir a segurança da prisão. Pior do que isso, a prisão tem uma cerca de ferro que costumava estar eletrificada, mas não podia estar eletrificada porque se fosse eletrificada a eletricidade da prisão ia abaixo, e portanto o melhor era então não ligar. Isto é como aquelas pessoas que têm um alarme, mas o alarme custa muito dinheiro, o melhor é não ligar o alarme. E portanto ficamos sem alarme, poupamos dinheiro em eletricidade, mas depois quando tem um roubo, isso descompensa toda a poupança de eletricidade durante 30 anos. Mas foi isso que aconteceu, de facto. Segundo isto foi explicado, aliás, em público, não estou a inventar nada, por uma célebre conferência de imprensa no domingo de manhã, que foi altamente desastrosa, sobretudo para o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, que ele teve até uma certa ingenuidade de explicar as coisas neste detalhe, coisa que realmente nunca podia pensar que seria possível. E, portanto, depois também há um conjunto de vigilâncias que são feitas por câmaras, mas que não podiam ser, que só tinha uma pessoa a fazer essa vigilância, dezenas e dezenas de câmaras de vigilância, penso que em cada uma das celas e depois em vários lugares da prisão. Portanto, quer dizer, percebemos
o país percebeu que havia ali uma série de questões que realmente estavam longe de funcionar bem. E depois também com outro problema ao nível das cúpulas na administração da justiça, ou na administração prisional, porque isso ainda ao menos o diretor-geral da Polícia Judiciária, aliás, continua por designar, porque está lá, está em prolongamento de funções, terminou o mandato em junho, como sabem, na função pública há o princípio da continuidade das funções do Estado e, portanto, da pessoa que termina o mandato, se ele é determinado no tempo, deve continuar se não renunciar, e, portanto, ainda bem, já agora que ele não renunciou, porque também não era bom ficarmos sem diretor, de facto, fisicamente da Polícia Judiciária, bem, nunca ficaríamos sem diretor, porque havia sempre alguém que substituiria, mas ele decidiu continuar, mas estamos à espera de ser designado. Aliás, o Primeiro-Ministro disse que já tinha tomado a decisão, mas eu acho que quando se diz que tem uma decisão, a melhor é dizer qual é que é a decisão, não é estar a fazer caixinha e estarmos aqui nesta surpresa, angustiante ou não, de quem é que vai ser o próximo diretor nacional da Polícia Judiciária. Esse é um ponto. O outro ponto é que não estava provido o lugar do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, porque era um lugar que tinha sido, e aliás, bem executado por um embaixador, aliás, com experiência, porque já tinha sido diretor adjunto e depois diretor interino dos Serviços de Informações Externas da Defesa, a chamada Inteligência Externa de Portugal, o CIED, o embaixador Viseu Pinheiro, mas ele tinha que entrar em missão na NATO como representante de Portugal a partir de setembro e, portanto, teve que sair, até atrasou a saída, era para ser em junho, só saiu em meados de agosto, mas depois teve que nomear alguém que foi precisamente o seu chefe de gabinete. Portanto, naquela altura era o chefe de gabinete, imagina, uma pessoa que não tinha qualquer experiência, que era naquele momento, e assim foi designado interinamente, secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. Portanto, isto é aqui um conjunto de fatalidades. Aí depois mais, o diretor do Estado Prisional também não havia alguém em substituição, porque ele tinha ido embora há 4 meses, e o que estava lá estava em substituição, era o subdiretor, e aquilo aconteceu num sábado. Portanto, um conjunto de circunstâncias, a meu ver, realmente muito lamentáveis e que revelaram bem o estado em que as coisas estavam. Aliás, eu devo dizer que esse assunto é um assunto que eu até também acompanhei antes por outra via, porque tive ocasião, e portanto, por isso também estou a declarar aqui algum interesse que possa ter e que possa contaminar a minha posição imparcial, que acho que devo ter, mas eu conheço-me essa matéria porque há cerca de 3 anos eu fiz um parecer a pedido do Sindicato dos Técnicos de Reinserção Social. Sabem que a direção, o mundo prisional tem dois núcleos. Tem o mundo da segurança das prisões, portanto, antes havia a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, e tem um outro mundo, que era um mundo separado, porque havia outra Direção-Geral, a Direção-Geral da Reinserção Social. Isso foi importante, foi um avanço importante. Sabem que o nosso direito penal renovou-se substancialmente a partir de 1987, com o novo Código Penal. Recordo bem disso, porque nessa altura eu estava no meu 4º ano de Direito, em 1987, e aquilo foi uma tragédia. Não, portanto, foi o Código de Processo Penal, o penal foi 82, peço desculpa, mas é parecido, porque é 82 o novo Código Penal e 87 o novo Código de Processo Penal, e aquilo foi uma tragédia porque nessa altura não sabíamos o que é que estávamos a estudar, se era o anterior Código Penal, se era o novo Código Penal. Mas a verdade é que, quer o novo Código Penal de 82, há quem diga que é o Código Penal de 95 e há quem diga que é o de 82 e 95, portanto, há 3 teorias sobre a autoria do Código Penal que neste momento nos governa. Eu acho que é de 82, o que aconteceu em 95 foi uma reformulação acentuada, mas eu acho que não é, o Código não passou a ser de 95. Também não parece boa ideia dizer que é de 82 e de 95, que é aquela solução que agrada a todos. Eu acho que continua a ser de 82, mas teve uma revisão substancial em 1995. Não sei se estudaram isso em Direito Penal, mas não sei se é assim muito importante, mas pronto. Mas a verdade é que há, de facto, intervenções diferentes de natureza doutrinária, quer no Código original de 1982, quer depois numa revisão profunda que foi feita em 1995. Mas o que é que isto para dizer o quê? O direito penal português, a partir de 82, renovou-se substancialmente, e ainda bem, porque deixou de incriminar um conjunto de coisas do foro da moral público ou individual. Enfim, não sei se recordam que o adultério era crime, podem-se não recordar porque ainda não eram nascidos nessa altura, a homossexualidade era crime, e outras coisas assim deste género eram crimes. Isso, portanto, tendo que ver com o plano da moralidade das ações humanas e das opções individuais, isso obviamente não podia ser crime, e deixou de ser, e bem. Mas mais importante do que isso foi a ideia que passou a ser transferida para os códigos,
a ideia de que as penas visam não apenas aqueles 3 fins mais habituais, e sabem, o fim da retribuição, o fim da prevenção geral e o fim da prevenção especial, mas também um quarto fim, que foi, aliás, muito discutido na altura, o fim da ressocialização. E, portanto, as penas também servem para ressocializar os delinquentes, os condenados, os reclusos. E, portanto, na sequência disso, claro que o Estado português, a meu ver bem, estabeleceu os mecanismos, enfim, que pôde, pelo visto não pôde muito, para fazer a reinserção das pessoas. A reabilitação no sentido de reinserção. Aliás, hoje talvez seja preferível usar a expressão reinserção, porque a reabilitação confunde-se com um outro mundo, aliás, muito importante e digno, que é o mundo das pessoas com deficiência. A reabilitação tem a ver com isso, a reabilitação das pessoas com deficiência. A reinserção não é as pessoas com deficiência, é as pessoas que estão condenadas e devem voltar ao mundo livre e voltarem a ser cidadãos respeitados e eles próprios também respeitarem os outros e não cometerem mais crimes. Portanto, a ideia da reabilitação no sentido de reinserção. E isto, de facto, foi instituído e digamos, passou a haver 2 mundos, 2 direções gerais com estas 2 atribuições. Portanto, por um lado, os aspectos da segurança. Sabem que o mundo prisional é um mundo complexo porque, no fundo, é um micromundo em que tudo acontece a uma microescala, porque numa prisão nós temos um pouco de tudo. Temos um hospital, temos restaurante, temos tempos livres, temos relações humanas, temos um pouco de tudo concentrado num espaço realmente muito pequeno. Isso é um mundo realmente um mundo fechado e um mundo com as suas próprias particularidades, em que tudo acontece ali, temos relações entre pessoas, temos tudo, até podemos ter nascimentos, se for o caso das prisões femininas, onde as pessoas podem ter relações sexuais íntimas. Hoje isso é possível em muitos estabelecimentos. Portanto, digamos, o mundo prisional é um micromundo que realmente é um mundo muito especial. Mas por ser um micromundo, é um mundo particularmente difícil de liderar, porque há também um conjunto de práticas que nós sabemos que existem e que são proibidas, desde práticas mais ou menos do foro da moral, que não vou agora aqui referir, desde o tráfico de droga, que também abunda nas prisões, doenças transmissíveis, tudo isso. Portanto, há depois vários intervenientes e cada um tenta fazer o melhor possível numa relação que é uma relação sempre de tensão entre os reclusos e, sobretudo, há um corpo especial de polícia que tem essa atribuição específica, que é o Corpo da Guarda Prisional. Não é nem a PSP, nem a GNR, nem o CEF, que entretanto se extinguiu e mal, mas está extinto, nem é a Polícia Judiciária, nem são as polícias municipais, é o Corpo de Guarda Prisional, que tem uma função importante. Portanto, são eles que têm as atribuições de segurança nas prisões e podem também atuar fora das prisões, desde que seja em busca daqueles que se estão a invadir nesse momento. Portanto, têm alguma atribuição fora ou enquanto acompanham os reclusos, por exemplo, para as diligências de natureza judicial fora do espaço prisional. Portanto, nós temos este mundo que depois tem um conjunto de intervenientes e depois há muitas histórias. Enfim, não vou agora aqui recordar, mas posso recordar porque realmente gostei muito dessa série, a série Prison Break, não é? Que toda a gente, quem é que não viu, e nós percebemos muito bem o que é que se passa dentro de uma prisão e aquilo que lá está tem pouco de ficção. Claro que a ficção era sempre, o episódio acabava quando estava mesmo para ser solto lá o irmão do rapaz que tinha lá estado, que entrou para lá injustamente, ou o outro que entrou para salvar o irmão. Claro que isso é ficção, mas tudo aquilo que está lá nessa série, como sabem, houve 4 temporadas, a primeira e a terceira foram boas, a segunda e a quarta não tanto, como bem estou atualizado, acho eu, a minha opinião pelo menos, mas aquilo realmente, tudo aquilo que está, aquilo é muito verdade, porque, enfim, não sendo um especialista na matéria, mas aquilo é mesmo assim. Aliás, não era possível fazer aquela série se não fosse com pessoas que conhecessem o mundo prisional por dentro como ninguém, porque aquilo acontecia mesmo assim. Claro que ficou alguma fantasia, como é evidente, uma excelente série, como é óbvio, mas isso também faz parte da arte, neste caso cinematográfica, ou de fazer séries de televisão. Mas, portanto, há várias realidades, enfim, educativas, realidades de enfermagem. Nós lemos aquela relação que o protagonista tinha com a Sara Tancredi, não é verdade? Que era a tal enfermeira, ou mesmo médica, mulher que era médica. Portanto, tudo aquilo se passa realmente na verdade. E há depois a preocupação hoje de humanizar esse espaço. Esse é que é o problema de fundo. É um problema de humanização e de verdadeiramente se conseguir a ressocialização, uma palavra mais correta do que reabilitação, dos reclusos.
E porquê? Por um imperativo, digamos, de dignidade humana, porque nós em Portugal não temos pena de morte. Claro que a primeira resposta, para a gente mais abrutalhada, é: bem, este senhor portou-se mal, cometeu crimes, vamos eliminá-lo. Vamos pô-lo no cemitério. Mas isto não pode ser. Isto não é uma coisa humana. Aliás, isto não tem vantagem nenhuma, porque não é por facto de haver pena de morte que os crimes diminuem, basta ver os Estados Unidos. Tem 37 países, 37 Estados federados com pena de morte, e não são esses os Estados que têm menos crimes. Também podem dizer: mas se não tivessem pena de morte ainda teriam mais crimes do que têm. Também é verdade, também admito isso. Mas, comparativamente com os Estados que não têm pena de morte, embora não sejam especialistas na matéria, a verdade é que não é a pena de morte que é, digamos, a solução milagrosa para diminuir sensivelmente a taxa de criminalidade. Aliás, os Estados Unidos são dos países do mundo com a maior taxa de criminalidade e a maior taxa de carcerária do mundo. Essa é que é a verdade. Também temos às vezes uma visão idílica dos Estados Unidos, mas é um país com muitas fraturas sociais e de grande agressividade entre grupos sociais. Isso parece-me evidente, e isso vê-se a cada esquina de cada notícia que lá aparece, os tiroteios nas escolas, nas universidades, aquele caso daquele polícia que, tendo imobilizado uma pessoa, acabou por matar essa pessoa, o caso do Sr. Polícia Floyd, salvo erro, não é George Floyd, salvo erro, Lloyd, tudo isso que tinha uma dimensão racista, como é evidente, parece-me a mim, e, portanto, tudo isso são realidades que nós conhecemos bem, mas que nós não podemos resolver com a pena de morte, porque não só a Constituição proíbe no artigo 24, número 2, que em caso algum haverá pena de morte, mesmo em caso de guerra, o que aí já se pode ser mais discutível, mas nem em caso de guerra pode haver pena de morte, e também não pode haver prisão perpétua. Portanto, digamos, a questão da ressocialização nunca se colocaria se a pessoa fosse para o cemitério, ou se a pessoa era para estar lá depositada o resto da vida. Portanto, não estamos aqui preocupados em arranjar emprego para este senhor ou esta senhora, porque eles nunca mais vão sair da prisão. Não é esse o nosso modelo, ainda bem, e o nosso modelo é um modelo em que as pessoas vão sair da prisão um dia, de facto. No máximo até 25 anos, porque é o máximo do cúmulo jurídico das penas. E, portanto, acho que o Estado tem aqui uma obrigação, com certeza que o Estado tem a obrigação de ter essas pessoas, de as prender, de as manter na prisão, durante o tempo em que elas merecem estar presas pelos crimes que cometeram, mas, ao mesmo tempo, paralelamente, deve desenvolver todos os esforços para preparar estas pessoas para reingressar a uma liberdade, a uma sociedade livre, para poderem voltar a desfrutar da liberdade que tiveram antes de terem cometido os crimes. E, portanto, por isso há aqui duas tarefas muito importantes. A tarefa de manter a segurança dessas pessoas, para elas não fugirem, mas, enquanto as pessoas estão presas, as pessoas têm que desenvolver a sua vida relativamente normal. Há depois alguns discursos populistas que dizem que essas pessoas estão nas prisões porque até preferem lá estar dentro do que estar fora, o que é uma coisa completamente tola de se dizer, ou dizer-se que as pessoas estão lá e que têm tratamento de luxo, como se fosse num hotel, também, que é outra coisa absolutamente tola. Só quem nunca foi a uma prisão é que pode dizer uma coisa dessas. Por exemplo, em Portugal, admito que noutros países as coisas sejam mais confortáveis, admito que sim, mas de certeza que em Portugal, embora só conheça algumas, mas estamos muito longe de dizer uma coisa destas. Portanto, as pessoas que dizem isto também não sabem o que é que estão a dizer, mas sabem que há um discurso populista que às vezes se aproveita disto, e às vezes as pessoas não o dizem por mal, mas é um bocadinho aquelas coisas que se dizem no café. Mas é que estes assuntos não se trata, isto não se pode ser tratado como coisas de café. Diga. Pessoas que dizem que deveriam haver trabalhos para os reclusos fazer. Isso não Sim. é considerado trabalho forçado? Sim, esse é um dos temas. Portanto, a questão da reabilitação, portanto, conclusão, tem de haver reabilitação porque as pessoas nem vão logo para o cemitério, nem vão lá ficar a vida toda. Bem, mesmo lá ficar a vida toda, até podiam trabalhar, até seria uma possibilidade. Agora, a verdade é que os trabalhos nas prisões, aliás, há convenções internacionais sobre isso, que proíbem o trabalho forçado, ou até não proíbem trabalhar, proíbem que o trabalho lá seja um trabalho remunerado de uma forma menos digna do que o trabalho que seja feito fora da prisão. Porque os reclusos, pelo facto de estarem presos, não são pessoas menos dignas. Claro que elas têm uma limitação na sua liberdade, porque estão presas, não desfrutam do direito à liberdade pessoal, artigo 27 da Constituição, mas têm até outros direitos, aqueles que sejam compatíveis, acho que como próprio diz a Constituição no outro artigo mais à frente, penso que é o artigo 30 ou 29, que têm os direitos compatíveis com a situação de reclusão. Não é? Até havia uma altura
em que se entendia que as pessoas que estavam reclusas até ficavam logo diminuídas ou limitadas nos seus direitos civis e políticos, automaticamente. Isso não é possível. E, portanto, uma coisa é a pena privativa de liberdade, depois outra coisa é a pena privativa, ou a pena de poder exercer outros direitos civis e políticos, por exemplo, que ainda está-se, quando é o caso dos políticos corruptos, por exemplo, se são incriminados, são condenados, de, claro, pagarem na prisão, expiando aí a sua pena, mas também não poderem candidatar-se a cargos políticos, uma vez que usaram o cargo político que tiveram, por exemplo, para cometer atos de corrupção. Mas, portanto, a questão que se coloca é saber o que fazer com essas pessoas no mundo prisional para lhes dar mais dignidade e para que elas próprias também se sintam mais realizadas na sua própria vida. Uma dessas soluções é os trabalhos feitos nos próprios estabelecimentos prisionais. Isso está previsto, só que isso depois não funciona, na prática não funciona. Aliás, eu como professor, já sou professor, estava aqui a fazer poucas contas, já sou professor há 37 anos, meu Deus. Mas eu próprio já dei aulas, ou já fiz exames de dar aulas, é capaz de ser difícil, não é? Porque os reclusos não vão todos os dias à universidade. Mas já fiz exames reclusos. E até contei um episódio, por acaso, só para eu contar. Até é bastante complicado para mim, porque cometi um deslize, embora não soubesse. Mas, portanto, já fiz vários exames a pessoas reclusas, eu e qualquer pessoa direta, aqui não sou um privilégio qualquer um. E ainda bem, e essas pessoas estão lá e fazem cursos superiores. Têm mais tempo para estudar, isso é verdade. De facto, tem. Isso é objetivo. Portanto, não se queixem da vossa situação de que têm pouco tempo para estudar, porque há outras pessoas que têm mais tempo para estudar, mas não sei se é uma pessoa equiparável à vossa. É melhor não quererem equiparar-se a essas pessoas que têm mais tempo para estudar. Mas, agora posso contar, então, já que me provou que eu vou contar essa situação, é que a certa altura estava a fazer uma oral, um outro professor, na altura ainda estava aulas na Faculdade da Universidade de Lisboa, depois é que me transferi ao concorri, melhor dizendo, isto é tudo concurso público, para a Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, mas isto foi talvez em 92, 93, portanto eu ainda era assistente, já tinha feito o mestrado, era assistente, ou 95, e a certa altura, aliás, a Faculdade da Universidade de Lisboa funciona assim, há ainda um sistema em que há uma boa parte das provas são orais, não é? E aparece a pessoa, normalmente, enfim, não sei se estava, normalmente as orais são feitas, os rapazes usam gravata, e neste caso era uma pessoa um pouco mais velha, mas também como dava aulas à noite havia pessoas mais velhas, e a pessoa aparece, eu fazia júri com outro colega mais velho do que eu, agora não vou dizer o nome, que é professor nessa faculdade, mas agora não vou dizer o nome, que me pagou uma partida, devo dizer, e portanto nós estávamos os dois, mas nós alternamos nas perguntas, entra aquela pessoa só para aquele momento, essa pessoa não estava na assistência, entra, normalmente quem está para fazer logo a seguir não está na assistência, normalmente, a pessoa entra e eu, enfim, lembro-me de perguntar, imagino que o senhor tinha sido detido numa operação stop, estão a ver o incómodo que isto foi. O homem começou a ficar vermelho, pensava que eu estava a gozar com ele, porque ele pensava que eu sabia que ele era detido, que era recluso, mas eu não sabia, porque ele entrou naquele momento na sala e o colega que era presidente do júri comigo, que era um malandro, ainda é, não me avisou que aquele aluno era recluso. E, portanto, quando ele começou a ver esta pergunta, ele, claro, estava deliciado com a gafe que eu estava a cometer, a perguntar, a pôr exemplos à pessoa que estava a ser avaliada, precisamente sobre exemplos de limitação da liberdade individual. Não sei se estão a perceber o constrangimento que isto foi. Aliás, lembro-me que isto foi tão constrangedor. Aliás, o aluno passou, não sei qual é a nota que ele teve, eu fiquei tão envergonhado com isto, que fui acompanhá-lo, quando as notas foram dadas, fui acompanhar o senhor ao carro celular em frente à Faculdade da Universidade de Lisboa. Lembro-me perfeitamente disto. Estava lá o carro celular à espera dele, aqueles carros amarelos, não é? E eu acompanhei e disse, olha, X-men desculpas, não me leva mal, não sabia. E lá, essa pessoa não se preocupe, não tem problema nenhum. Não sei o que é feito dele, nem sequer recordo o nome do homem, não sei onde é que ele está. Mas nunca mais, agora realmente esta vinda aqui fez-me dar este episódio já muito longínquo na minha carreira, em que eu realmente meti o pé na poça e fui fazer uma pergunta destas. Imaginem uma pessoa reclusa, neste caso que estava a ter o curso de Direito na prisão. Mas isso acontece frequentemente, não sei se aqui na vossa universidade acontece, mas quem fala em Direito fala noutros cursos. Mas agora, já que eles estão na prisão, que seja Direito, não é? Sempre é mais prático e é melhor que é para calcular o futuro. Bom, mas sorrindo ou não, qual é que é depois o problema? O problema é que
essa questão dos trabalhos na prisão é uma questão que é objeto de um grande preconceito, para responder diretamente à pergunta da vossa colega. Por razões várias, porque depois aqui entramos nos aspectos da ideologia, esse é que é o problema. E a ideologia, de um lado, há uma ideologia que quer ideologia ou filosofia, seja lá o que for, ou então não terá dignidade nem para ser ideologia nem para ser filosofia, que acham que os reclusos devem ser chicoteados todos os dias e que têm que trabalhar como se fossem escravos. E há outros que acham que os reclusos devem estar ali a passar umas belas férias e devem ter o mais conforto possível. Acho que nem uma coisa nem outra. Os trabalhos que devem exercer, porque eles também é uma forma de se ocuparem, devem crescer nas suas competências. Só que muitas vezes o Estado não tem a possibilidade de o fazer. Algumas prisões, isso acontece porque são prisões em que eles podem fazer trabalhos agropecuários ao redor da prisão, portanto, prisões que, dentro de certas condições, deixam que eles possam sair da parte edificada e irem para o terreno à volta. Não sei se... penso que há uma ou duas prisões que têm esse regime, não sei agora qual é o nome, não vou dizer para não me enganar. E também, eu lembro que fui várias vezes com os meus alunos a uma prisão que é muito próxima da Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, também temos uma boa companhia de facto, que é o estabelecimento prisional de Lisboa, mas também temos o Palácio da Justiça, calma, ainda mais próximo da Faculdade. Antes que vá para Carcavelos, coisa que muito me desagradaria, mas espero-me reformar antes daquilo ir para Carcavelos. Mas temos ao nosso lado, portanto, o Palácio da Justiça e o estabelecimento prisional de Lisboa. Acho que está vendido para ser um hotel de 5 estrelas há não sei quantos anos. Mas, enquanto não é vendido, está lá o estabelecimento prisional de Lisboa. Acho que é uma prisão até muito bonita, porque é uma prisão feita num tempo histórico, onde esteve o Dr. Álvaro Cunhal. Aliás, ele fez um romance do tempo em que ficou lá preso, a Estrela de 5 Pontas, não sei como é que se chama o romance, que ele escreveu com o pseudónimo de Manuel Tiago, escreveu vários romances, e um deles é a vida que ele passou lá. Ele teve muito tempo em Peniche, mas também teve bastante tempo preso no estabelecimento prisional de Lisboa. E eu fui lá várias vezes visitar essa prisão com os meus alunos. Porquê? Porque quando a Nova começou, eu até tive a sorte de inaugurar uma disciplina que foi assim semi-inventada. Até fiz há pouco tempo até um post no Facebook sobre isso. Já agora, se quiserem acompanhar as redes sociais, vou lá pôr umas coisas assim para se divertirem. Mas houve aqui há tempos lá um episódio menos edificante, porque houve uma pós-graduação sobre racismo e xenofobia que foi suspensa porque houve um grupo de pessoas que criticou a pós-graduação por só ter professores brancos, porque dizia que não tinha professores racializados, que é uma coisa que eu não sei o que é, não sei o que é um professor racializado, não sei o que é. Mas a verdade é que isso não tem nada a ver com isso. Eu fui convidado até, mas a direção da pós-graduação e a direção da faculdade, a meu ver mal, resolveram suspender a pós-graduação porque não tinha nenhum professor que não fosse branco. Mas eu acho que para dar um curso sobre xenofobia e racismo não é preciso ser preto, nem amarelo, nem azul. Acho que os brancos também são capazes de saber alguma coisinha do assunto, não é? E eu até fui convidado e aceitei porque até acho que sei alguma coisa do assunto. Tanto que sei que nessa faculdade fui o primeiro a dar uma disciplina de Direito e Igualdade Social. E uma das matérias em que eu lecionei foi precisamente a condição dos reclusos. Tal como fiz em relação à condição das pessoas com deficiência, os imigrantes e as pessoas pobres. Portanto, estou à vontade nessa matéria. E até produzi uma coletânea de legislação sobre isso. E, portanto, no âmbito dessa disciplina, precisamente, agora estou a lembrar também desse episódio, visitei precisamente o estabelecimento prisional de Lisboa por várias vezes com os alunos. E foi para mim uma experiência humana muito importante, porque nunca tinha estado, enfim, eu sou advogado, não sou advogado de direito criminal, habitualmente não vou visitar pessoas à prisão, eu nunca fui nessa condição, mas fui como professor e, de facto, aquilo, não sei se já foram... Já agora, quem é que já foi aqui visitar uma prisão? Então nós temos aqui alguns que já foram. Mas realmente há coisas... Eu fui a uma prisão masculina, portanto, neste aspecto ainda vale a diferença entre homem e mulher, não é? Já agora, e acho que tem que valer. Mas depois havia coisas realmente tocantes, não só da condição humana, da tristeza da condição humana, dos alunos, portanto, sempre mais senhoras do que senhores, como é evidente. Agora as alunas são 80% ou 75% dos estudantes de Direito. Mas os estabelecimentos de Lisboa sabem que, sendo uma estrela, tem uma zona central onde vão desembocar 5 ou 6 braços da estrela. Não sei se são 5 ou são 6, confesso. A estrela do mar tem 5 braços, não é? Não sei se isto é uma estrela mais de David do que uma estrela do mar. Mas não sei se são 5 ou são 6. E, portanto, os braços são as aulas onde estão as celas em vários andares.
E nós não fomos às aulas, estivemos só na parte central, mas a verdade é que quando nos aproximámos de uma altura em que estavam os reclusos, eu penso que fomos numa altura em que eles estavam no recreio, ou estavam no refeitório, a verdade é que, assim que eles viram, penso que estavam sobretudo a pensar nas senhoras e não nos senhores, começaram logo a bater com as canecas nas grades, enfim, muito contentes por estarem a assistir, digamos, a gente jovem que os estava a visitar. Portanto, isto é uma coisa realmente tocante do ponto de vista humano, para não dizer outra coisa, mas portanto, vejam pessoas, homens que estão ali fechados, anos e anos, muitas vezes na solidão total, sem família, e portanto, e um pouco aquela reação de verem raparigas bonitas que apareceram aqui e tal, de estudantes de 20 anos, 19 anos, mas a idade que tinha na altura, e portanto há um pouco de tudo. Portanto, a experiência humana no contacto com as prisões é uma experiência muito rica. Também, entretanto, também escrevi uma coisa sobre isso no último livro que eu publiquei, que não foi este foi o penúltimo, que foi sobre o direito da religião. Porquê? Porque, precisamente, um dos aspectos que está estabelecido por lei é a assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais, que é uma coisa muito importante, religiosa e espiritual, não necessariamente religiosa. Portanto, porquê? Porque isso é uma dimensão, enfim, é uma dimensão da transcendência humana que muitas vezes é muito importante para as pessoas que estão nesta condição. Irá sempre presente muito nos filmes que veem, quando há pena de morte, há sempre a dimensão religiosa, é sempre inevitável. E isso é importante também, e Portugal, até nesse aspecto, tem condições de assistência religiosa e humana por parte quer de clérigos, quer por parte de outras pessoas que não são clérigos, que podem fazer essa assistência religiosa e espiritual nos estabelecimentos prisionais. Mas, portanto, essa questão é uma questão que está em cima da mesa, a questão do tipo de trabalho. Digamos, no diálogo político, claro que há pessoas que acham que essas pessoas deviam trabalhar mais, ou deviam trabalhar ganhando menos do que as outras, porque se é uma maneira também de se compensarem o Estado da despesa que estão a provocar, que é a despesa, aliás, como está aqui neste livro, que são 40 e tal euros por dia, custa um recluso que está numa prisão. Não sei se também se dá assim tanto dinheiro, 40 euros por dia, não sei se dá assim muito dinheiro para a qualidade da comida que eles comem, provavelmente é capaz de ser demais, porque a qualidade é péssima, de facto. E esse é um dos assuntos, mas eu penso que nunca podemos chegar ao ponto de ter trabalhos forçados. Agora, que há outros países, que, diferente de Portugal, que são mais duros no tipo de exigências que fazem ao recluso, isso é verdade. Isso é. Há outro tipo de exigências, mas eu penso que não julgo que o caminho seja o de endurecer esse tipo de medidas, no sentido de pressionar a ter uma intervenção laboral mais forçada ou mais vigorosa do que aquela que tem. Acho que o problema é outro, é o problema de não terem alternativas, de poderem trabalhar num ofício que possam fazer, porque o Estado não sabe organizar, ou porque as entidades patronais têm um preconceito, ou não têm condições ou não é rentável, muitas vezes é isso, não é rentável oferecer a essas pessoas um trabalho alternativo, que seja um trabalho temporário, e que tenha de ser exercido, obviamente, dentro da prisão. Mas no caso, por exemplo, do EPL de Lisboa, eu lembro na altura que eles faziam alguns trabalhos manuais na parte de trás do IPL, portanto, a mais próxima da Faculdade de Direito, que é do outro lado do campus de Campo Limpo. Faziam vários trabalhos gráficos, por exemplo, cartões de visita, trabalhos, digamos, de gráfica, imprimir livros, coisas assim, trabalhos artesanais, trabalhos de madeira, por exemplo, faziam coisas assim. Não sei se ainda é essa a prática, eu confesso que já há muitos anos que não vou a uma prisão. Não sei qual é o tipo, se isso evoluiu muito ou não tenho acompanhado. Mas, portanto, a verdade é esta. A questão da ressocialização é uma questão muito importante. E depois, qual é o balde de água fria? É que, embora a estatística não seja muito accurate, digamos assim, é que mais ou menos metade das pessoas voltam a cometer crimes. O problema é esse. Não são os mesmos, mas voltam a cometer crimes. E, portanto, a ressocialização está completamente falida. Não funciona. Agora, não funciona porquê? Porque houve, então, a certa altura, portanto, como vos dizia, havia duas direções separadas, houve a junção numa só direção-geral, e isto levou a que prevalecesse uma ideia securitária sobre uma ideia de ressocialização. Será essa a razão? Não sei se será bem assim, porque embora hoje seja uma única direção-geral, penso que foi imposta pelos tempos da Troika, para, digamos, libertar lugares de chefia, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social, mas claro que os perfis profissionais são diferentes, porque um técnico de reinserção social não é um guarda prisional, nem nunca há de ser, são papéis infungíveis, não é? Como é óbvio. Só que o problema é que o Estado, e essa é tal parte do parecer que eu conheço bem,
o Estado, a certa altura, deixou de abrir concurso para técnico de orientação social e começou a ocupar esses lugares por técnicos superiores comuns, porque sabem que o técnico social tem que ter competências específicas, não é qualquer um que o faz. E até, aliás, com o risco, e isso está em tribunal, julgo que não está resolvido, com o risco de as pessoas que são libertadas em liberdade provisória só podem ser libertadas se tiver um parecer de um técnico de orientação social. Não é um parecer qualquer, é de uma pessoa que tem essa qualificação, tem essa competência. Ora, se as pessoas estão a ser libertadas num processo de liberdade condicional por pessoas que não são verdadeiramente técnicos de orientação social, isso contamina, aliás, como o sindicato na altura referiu, e eu também referi isso, pode contaminar por ilegalidade todo um processo de liberdade condicional do recluso. Claro que não estou a ver ninguém também com coragem de dizer como foste libertado por um técnico que não tem qualificação, voltas para a cadeia. Duvido que alguém tivesse coragem de o fazer. Mas uma coisa é dar um parecer de um técnico que é qualificado e que tem competências para o assunto, outra coisa é um parecer de uma pessoa que não tem essas qualificações, mas que se, digamos, arroga nas competências que só outros é que têm e faz o mesmo papel. Portanto, esse é um problema também de uma classe profissional, portanto, não é que há um problema também corporativo, mas é um problema que não está resolvido. Não sei se este governo agora vai resolver, mas realmente este governo começou logo e levou logo com o assunto de Valos Deus em cima, logo para começar. Eu também não sei se vai ficar muito preocupado com este assunto nos tempos mais próximos. Mas, portanto, eu penso que acho que não há nenhum país no mundo que não faça ressocialização. Acho que isso é importante. As pessoas nós não nos vamos livrar das pessoas. As pessoas não vão para o cemitério. As pessoas não vão lá ficar a vida toda. E nós temos que voltar a recuperar essas pessoas para a sociedade. E agora depois entramos aqui noutro domínio, que é um domínio que eu não conheço, não sei se há aqui algum aluno de Criminologia, nós aqui tem 2 cursos, né, Direito e Criminologia, que é um tema apaixonante, há 2 temas apaixonantes nesta matéria. Um é saber como é que se organiza uma prisão. Isto é, vamos pôr os burlões com os pedófilos juntos ou vamos separados? Ou vamos pôr separados? Como sabem, há a famosa divisão das prisões idealizada no século XVIII, e depois sobre esse assunto há um estudo muito importante de um grande filósofo francês, Michel Foucault, não é? Que se dedicou muito tempo da sua vida a estudar a vida das prisões. Aliás, uma pessoa controversa, mas realmente era uma pessoa genial, de facto, acho que é preciso reconhecer isso. Hoje, ele morreu já há uns tempos, já nos anos 80, mas era realmente uma pessoa genial, Michel Foucault. Aliás, o grande livro dele é Vigiar e Punir. Quem não leu esse livro? Não é? Mas, portanto, esse é um dos assuntos, é o modo como se organiza numa prisão do ponto de vista de espécies de crimes de que as pessoas foram condenadas. O outro assunto, muito importante da criminologia, é saber porque é que as pessoas cometem crimes. É que não há nenhuma resposta possível. Há pessoas que acham que é um defeito de nascença. Há outros que dizem que era o tamanho do crânio. No princípio do século XX dizia-se que era o tamanho do crânio que determinava a propensão da pessoa para a criminalidade. Bem, não há ninguém que tenha aqui nenhum esquadro para medir o meu crânio, pois não, espero que não. Portanto, era o tamanho do crânio. E depois, claro, quais são as explicaões? Uma vez mais, não sou um criminólogo, até gostava de ser, mas não posso ter tudo ao mesmo tempo. Mas eu penso que não há uma causa determinante, há um concurso de causas. E claro que é óbvio que não é preciso ser muito esperto, mas basta olhar para a sociedade e percebemos que os fatores que dão mais propensão à criminalidade são fatores de destruição da sociedade, de rupturas familiares, de falta de emprego, falta de inclusão social, de conflitos entre bairros. Portanto, tudo isso é mais ou menos, explica em grande medida minorias, mais são minorias, sejam étnicas, religiosas ou de outra ordem. Penso que isso pode fomentar muito a criminalidade, acho eu. Mas a criminologia estuda, precisamente, por um lado, as causas porque é que as pessoas cometem crimes e, por outro lado, a melhor maneira das pessoas serem recuperadas dos seus crimes e de não voltarem a cometer. E, portanto, estes 2 assuntos são importantes. Claro que quando o crime já foi cometido, acho que o Estado já não pode fazer nada, não vale tentar estudar aquilo que já aconteceu. Mas se a pessoa está condenada, a pessoa tem que ser reabilitada e tem que usar as medidas todas que tiver ao seu alcance para o fazer. Assim, a única coisa que eu vejo que Portugal fez bem nas últimas 2 décadas, aliás, que tem sido visitada até por muitos especialistas norte-americanos, foi aquela política de não incriminação do consumo de drogas. Isso foi uma coisa que resultou bem, por incrível que pareça. Na altura havia muitas dúvidas
mas lembram-se que na altura o consumo, que há 10 anos, 20 anos, o consumo de drogas leves era considerado crime. Isso deixou de ser considerado um crime e isso, na verdade, permitiu que as pessoas pudessem ficar menos dependentes da droga e também com isso também aliviou, obviamente, as prisões de pessoas que ficam lá sempre pouco tempo e que muitas vezes significaria que as pessoas iam lá voltar mais depressa, porque entrando lá também, como se costuma dizer, ficariam com outro tipo de escola que nunca teriam se não tivessem estado na prisão. Mas isso é outro assunto, é o problema já da prevenção da toxicodependência e da repressão da toxicodependência, que é um assunto que não tem provavelmente a ver necessariamente com a questão do direito penal e com a questão das prisões. Portanto, isto é assim mais ou menos o que me só parece dizer do ponto de vista do meio prisional. Agora, mas com certeza que se o Estado tem um sistema jurídico a funcionar, tem prisões, acho que deve investir nesse setor. Reparem que o setor prisional também, isso é dito aqui no livro do Dr. Vítor Galhardo, a certa altura, trouxe este livro, como há muitos outros, não é o único. Mas sabem que há cerca de 15 anos, as ordens dos advogados teve uma intervenção muito importante, porque nós tínhamos um problema de sobrelotação nas prisões. Eu penso que hoje temos à volta de 10 mil presos, não é? 10 mil, 11 mil presos, reclusos. Chegámos a ter 14 mil ou 15 mil e realmente as pessoas viviam em situações desumanas nas prisões. Hoje não melhorou muito, mas melhorou um pouco. O Estado não investe na matéria, isto não dá votos. Estão a ver o que é um candidato presidencial ou um candidato primeiro-ministro a dizer: trago-vos uma excelente notícia, vamos construir mais uma prisão aqui em Braga. E as pessoas ficam, olha, vão bater palmas, não vão bater palmas. Acho que não. E, portanto, também é o problema também da demagogia política, mas é necessário. Sabemos que as prisões estão sobrelotadas, mas nessa altura estavam especialmente sobrelotadas e até houve uma intervenção, duas muito importantes. Uma da altura do Provedor de Justiça, de então, que foi um grande Provedor de Justiça, que tinha sido Ministro da Justiça, já falecido, o Dr. Neres Pimentel, que fez um trabalho muito importante nas prisões. Aliás, foi objeto até de vários boicotes, porque os diretores dos estabelecimentos diziam que ele não podia entrar, porque ele não tinha poderes, digamos assim, decisórios, e isso até levantou depois uma questão interessante, é que o Provedor de Justiça realmente não tem poderes decisórios, mas tem, onde ele tem poder decisório não é no poder final da decisão, mas é no poder de inspeção de um estabelecimento. Ele tem o poder de entrar, embora depois, perante aquilo que ele veja, não tem poder para revogar nada, nem para decidir nada, tem apenas um poder para recomendar, mas ele tem um poder de inspeção. Isso foi, digamos, uma aquisição de uma prática, depois de ter sido boicotado várias vezes para entrar nas prisões. Lembro disto bem, isto foi anos 80, já 90, anos 90. E depois também na altura dos advogados também se chegou à frente, e bem, na altura era o bastonário, julgo que era o Dr. José Miguel Júdice, que também teve um papel muito importante, digamos, em visitas que fez, enfim, que dando visibilidade ao assunto, as coisas são assim, a muitos estabelecimentos prisionais e, digamos, denunciando um conjunto de situações realmente de degradação humana, de falta de dignidade das prisões. E, portanto, isso na altura foi denunciado, apesar de tudo alguma coisa se fez. O anterior governo, através da anterior ministra Francisca Vanduna, anunciou uma série de coisas magníficas, mas depois não fez nada. Basta pensar na situação, por exemplo, do estabelecimento não há aqui ninguém dos Açores, Ponta Delgada, que tem condições péssimas, é dos piores estabelecimentos prisionais do país, é o de Ponta Delgada, no qual foram prometidas obras há muitos anos e nunca se fez nada. E, portanto, depois há aqui um conjunto de coisas que é preciso fazer. Portanto, há a parte das instalações, há a parte também da formação do corpo de guardas, do corpo de guarda prisional, que é, digamos, uma profissão um pouco maldita, não é? Quer dizer, porque as pessoas têm um imaginário que vem dos filmes, dos truques e das coisas feias que as pessoas fazem na prisão para manterem o equilíbrio da prisão e para manterem a segurança, e sobretudo os diretores das prisões também, que são, digamos, lá os xerifes do sítio, para parecerem bem cá para fora, mantendo a segurança na prisão a todo o custo, mesmo à custa da liberdade e da dignidade dos presos. Aliás, o Presidente Brecht falava disso em vários episódios. Mas, portanto, é todo um mundo que tem que ser revisitado, tem que ser estudado, tem que ser dignificado. Aquilo que aconteceu em Val dos Deus foi, digamos, não foi caso único, já muitos outros reclusos se evadiram. Desse mesmo estabelecimento, penso que os anos 70 foram 40 e tal. Portanto, até podemos dizer, olha, até melhorou. Se os anos 70 fugiram 44, agora só fugiram 5, até estamos a avançar nas estatísticas, não é? Podemos dizer as coisas assim. Há sempre uma maneira mais simpática de ver a estatística, não
Até se pode dizer, olha, ainda bem, realmente parabéns, só fugiram 5, não fugiram 40 e tal como tinham fugido nos anos 70, parabéns. Mas, portanto, mas acho que esse caso apareceu, acho que é importante, claro que depois sobre esse assunto vieram todo tipo de opiniões de variedíssima ordem, mas vê-se que é um assunto realmente multidisciplinar. Isso eu acho que esse é um ponto aqui muito importante, porque é um assunto de dignidade das pessoas, de segurança das pessoas, das instituições. Neste caso, como reclusos, alguns eram estrangeiros, ainda por cima implicou uma avaliação das relações e do prestígio, da reputação de Portugal perante países estrangeiros. Aliás, já aparecemos nos jornais, quer nos jornais britânicos, quer nos jornais da Argentina, pelas piores razões. Aliás, um dos reclusos tinha morto um filho do Ministro da Saúde da Argentina e a filha do Presidente da República do Paraguai. Não era um rapaz qualquer, era um rapaz com provavelmente um historial significativo. E, portanto, na altura, enfim, o governo fez o que fez o que fez. Um deles foi apanhado em Marrocos, primeiro não queria vir, mas depois de ter lá ficado uma noite já quis vir, claro. E, portanto, acho que vai ser repatriado, não é? Vai ser extraditado para Portugal. Um tal senhor chamado Fábio, com o nome de Fábio Cigano, não é? Que acho que é algarvio. Por acaso já foi deportado pelo Algarve, bela terra. Bom, portanto, isto é um pouco assim o que se passou em relação às várias dimensões, a questão da cooperação internacional, que é muito importante, a questão, digamos, da verdadeira reinserção, do que é que se está a fazer. Depois, outra questão também curiosa, na altura que se suscitou, aliás, enfim, os meus alunos também têm feito essa pergunta, é saber se o próprio crime de evasão de uma prisão devia ser crime ou não. Isto é, a pessoa está detida, está presa, cometeu crimes durante a sua vida, não é normal que essa pessoa faça de tudo para fugir da prisão, porque é que isso está a ser um crime autónomo, em relação aos crimes que ele já foi condenado. Portanto, se ele consegue fugir, o problema é do Estado, não conseguiu deter. Agora, ele não pode ser punido por querer fugir, não é? Ele está no direito de fugir. Acha que não? O que se pode fazer para dissuadir as pessoas de fugir, já que não se pode penalizar? Mas eu acho que se deve penalizar. Porque eu acho que a pessoa que comete um crime, quando comete um crime, sabe que lhe está associado a uma pena privativa de liberdade, e nessa pena, e faz parte do respeito da prisão, aguardar serenamente na prisão o fim do tempo de expiação da pena. E, portanto, acho que não se pode evadir antes da pena terminar. Isso será sempre um crime autónomo. Mas eu percebo que, filosoficamente, a questão pode ser colocada. Mas aqui em Portugal isso não é filosofia nenhuma, é o que está no Código Penal. Aliás, o crime é tanto da pessoa que sai, como dos outros que contribuem para a sua evasão. Aliás, são dois crimes autónomos. A tirada de presos e a evasão de presos são duas coisas diferentes, enfim, embora tenha a ver com o mesmo fenómeno de saída de uma prisão das pessoas que estão lá, mas penso que o crime tem uma moldura baixa, penso que são 2 anos, a evasão são 2 anos. Então, agora imagina uma pessoa presa com 25, são mais 2 só, não é assim muito. Não devia ser proporcional à medida da pena, podia ser, não é? Podia ser proporcional à medida da pena. A pessoa se vai evadir, se devia estar 20 anos, vai ter mais 10, mas se só devia estar 2, vai ter muito menos. Talvez não fosse uma ideia, digamos. Claro que o ato é o único, não é? O ato não é mais grave por a pessoa estar lá há 20 anos ou estar para estar 20 anos ou estar para estar 15 ou 10. O ato de fuga é sempre o mesmo. O desvalor da ação é sempre o mesmo porque o ato é único, não é? Digamos, a fuga não é mais difícil para a pessoa estar lá, dever estar 10 anos e não dever estar 5. A fuga é sempre a mesma, não é? A dificuldade é em si, é no ato em si mesmo, não tem a ver com a duração da pena. Mas tudo isso também se pode discutir, naturalmente, essa questão da evasão como estrutura, digamos, neste caso, autónoma. Portanto, era só o mundo das prisões, era um pouco isto que eu queria aqui referir, assim, não sei se vais escapar aqui alguma coisa. Mas eu também queria agora aqui avançar para uma outra matéria, mas agora pergunto se têm mais alguma questão a acrescentar em relação a esta matéria da vida prisional. Sabem que já agora, do ponto de vista jurídico, é uma coisa que se estuda pouco, é que nós, na verdade, temos três direitos penais, não é? Temos o direito penal da liberdade, que é o direito penal que nos coloca na prisão. Temos o direito penal processual, não é? E depois temos o direito penal, que é o direito penal da prisão, que não é o direito penal da liberdade. É o direito penal da execução das penas.
em que as coisas são muito diferentes daquilo que sucede antes da pessoa ser condenada. Porque o juiz é diferente e sabem que dentro da prisão o facto de se o recluso infringir um conjunto de regras administrativas da prisão é também suscetível de um direito próprio, que não é necessariamente um direito criminal, é um direito disciplinar próprio da vida das prisões. E, portanto, os chamados TEPs, não é? O Tribunal de Execução de Penas, que é uma coisa que nós não temos noção da realidade, mas são magistrados que têm uma elevadíssima responsabilidade, porque lhes cabe, digamos, em última instância, manter o equilíbrio de uma prisão. E sabem que o diretor tem um poder também de prisão ainda mais restrito dentro da prisão, porque o diretor pode determinar que alguém vá para tal cela solitária, por exemplo, ou não tenha tempos de recreio, ou lhe seja vedado certo tipo de atividades, mas depois há uma parte desse poder disciplinar em que pode haver recurso para o Tribunal de Execução de Penas. Portanto, dentro da vida da prisão também há vários níveis de governo numa prisão. Já agora era outro assunto que eu queria dizer antes de passar à parte da segurança. Não me ia esquecer, bem parecia que havia qualquer coisa que me estava a escapar. Que é outro tema que eu, na altura, por acaso, quando isto sucedeu no Vale de Deus, eu lancei, porque era um tema muito em voga nos anos 90, mas agora ninguém está a falar sobre isso. Que é a questão da privatização das prisões. Não é que eu seja, do ponto de vista ideológico, muito favorável às privatizações, em geral. Claro que há coisas que têm de ser privatizadas, mas a privação da justiça não parece ser uma boa ideia. E tenho muitas reservas sobre os tribunais arbitrais, que às vezes são mais arbitrários do que arbitrais. Mas, embora por acaso seja árbitro arbitral muitas vezes, mas espero que as minhas decisões não sejam arbitrárias. Eu acho que não, eu faço para que não sejam. Mas qual é que é o problema? O problema é que houve, nos anos 80, um banco, liderado por uma pessoa de prestígio, o engenheiro Jorge de Gonçalves, o BCP, lembra-se, foi o primeiro banco privado português. Mas ele sempre insistiu muito, ele hoje está reformado, está velhote, mas ele sempre insistiu muito num desejo de humanização das prisões e sempre insistiu em convencer o Estado em que o banco pudesse ser uma parte, digamos, que colaborasse com a segurança das prisões, privatizando certos serviços da prisão. Não é verdadeiramente para privatizar a prisão, isso seria um contrassenso. Claro que a segurança nunca podia ser privatizada, embora haja segurança privada, mas era sobretudo a privatizar os cuidados dentro da prisão. O fornecimento de alimentação, os serviços de saúde, porventura serviços de educação, portanto, a gerir a prisão não na parte da segurança, mas na parte dos cuidados de humanidade que uma prisão deve ter, que isso fosse desenvolvido por uma empresa privada num processo de concessão de certo tipo de trabalhos dentro da prisão, mas não na parte, julgo eu, parte da segurança stricto sensu. Então, seria permitir aos presos que tivessem negócios dentro da prisão? Não, seria uma entidade com quem o Estado faria um contrato, através do qual essa entidade ficaria com a responsabilidade de dar alimentação aos presos, de dar-lhes medicamentos, médicos, professores para terem profissões, para terem aulas, disto e daquilo, no sentido de ser alguém que, com capacidade de gestão, que o Estado não tem muitas vezes, que conseguiria produzir bens e serviços com mais eficiência, o que quer dizer na linguagem económica, gastando menos dinheiro com um maior número de bens e serviços produzidos e com maior quantidade e melhor qualidade. Portanto, penso que houve estudos sobre isso. Mas o Estado, na verdade, a certa altura esteve quase a decidir-se por isso, mas nunca avançou por isso. Mas em contrapartida, se vamos à porta dos ministérios, temos seguranças privados a fazerem a segurança na entrada dos ministérios. Porque é que não há de haver empresas privadas a fornecerem? Aliás, que já existem em parte, há coisas que já estão privatizadas, não é? Mas, digamos, a gestão, digamos assim, económica das prisões podia ser privatizada. Aliás, nos Estados Unidos há vários modelos há prisões privadas, não sei em pormenor, não sou criminólogo, antes fosse, mas penso que os criminólogos devem saber isso, mas há vários modelos também de gestão das prisões. E eu acho que esse assunto devia ser estudado em Portugal. É claro que falar disto num contexto da libertação, da fuga de Vale dos Deus, acaba não ser uma boa ideia, porque contamina o assunto, morre logo à partida. Então, mas este caso deve ser maluco. Então, os reclusos saíram 5 e agora quer privatizar a prisão, então agora não vão sair mais. Pois, mas o problema é que é capaz de ser ao contrário, é que talvez saíssem menos, porque a gestão privada às vezes é mais eficiente, às vezes não, na maior parte dos casos é mais eficiente do que a gestão pública. E é isso que tem que ser avaliado. Eu não tenho dados concretos, mas é uma ideia que não é uma ideia disparatada, acho eu, é uma ideia que tem sido discutida. Isso era mais relativamente à questão da reinserção. Acredito que a maior falha do projeto de
inserção português, seja do Estado, seja da natureza humana, ou acha que é uma mistura de dois? Acho que, vamos lá ver, eu acho que, bem, para já o Estado não se sabe organizar, não é? E reparem que os tempos mais próximos são os tempos aflitivos. Como vocês são mais novos do que eu, acho que a aflição é mais vossa do que minha. Mas não sei se sabem que nós entramos num período de instabilidade política permanente, que nós nunca mais vamos ter sossego e nós nunca mais vamos ter reformas a de longo prazo. Não vamos ter. Porque não vai haver maiorias absolutas estáveis. Não é que a maioria absoluta em si fosse uma coisa, enfim, que garantisse isso, porque na verdade tivemos maiorias absolutas que não garantiram coisa nenhuma, também a verdade é essa. Mas os tempos de hoje não são tempos de longo prazo, são tempos da espuma dos dias, são os tempos do efêmero. E os políticos não têm capacidade de ver as coisas a longo prazo e médio prazo. Deixaram de ter essa capacidade. Já deixámos de ter grandes políticos, isso é outro problema. Mas a nossa geração ainda vai a tempo de voltar para termos novos políticos como deve ser. E, portanto, o grande problema de Portugal nos últimos anos é a incapacidade de fazer reformas. E há reformas que se fazem só com tempo e com calma. Não é a pensar nas eleições dali a 6 meses ou a 1 ano. E este é um desses casos. Portanto, eu acho que há uma sucessiva desorganização do Estado, há um déficit permanente de falta de dinheiro para tudo e mais alguma coisa, portanto sabemos disso, não é? O dinheiro falta sempre e falta mesmo, até porque os critérios europeus obrigaram realmente Portugal a ter realmente praticamente hoje uma ausência de déficit público nas contas do Estado, portanto com contas a zero. Antes tínhamos déficits sistemáticos, mas agora deixámos de ter. Portanto, isso implicou realmente um desinvestimento do Estado, deixou de fazer um conjunto de obras públicas que antes fazia. Portanto, penso que esse é um dos aspectos. Aliás, isso viu-se pela degradação da carreira, por exemplo, de organização social, que foi praticamente extinta, porque já há 15 anos esta parte, ninguém tem entrado a esse título, apenas pessoas com uma formação genérica. Depois, eu acho que em relação, depois da natureza humana, como refere, bem, se nós vamos pensar na Bíblia, a natureza humana é uma natureza decaída, não é? Mas eu já vi de tudo. Mas eu acho que há aqui, por um lado, acho que há um fraco empresariado nacional que tem tantos problemas que a última coisa que quer pensar é ir contratar reclusos. Não deve estar muito preocupado com isso, porque tem outros assuntos mais importantes para resolver no imediato. O Estado pode também não incentivar. Há um preconceito social também em relação aos reclusos, a verdade é essa. É que também temos que ser justos. Qual é o empresário que tem a coragem de ir buscar uma pessoa que matou outra pessoa a uma prisão para pôr a vender cafés no restaurante? Acham que alguém vai a esse restaurante? Não, ninguém vai a esse restaurante. Ou a vender fruta na mercearia? Ninguém vai comprar uvas nessa mercearia. Mas isto até certo ponto é humano, não é? Mas, portanto, também falta aí um processo também de educação das pessoas para a cidadania e para a possibilidade das pessoas se reabilitarem. De facto, a verdade é essa. Mas, agora, como é que isso se faz? Por processos educativos? É difícil. Os tempos da Revolução Cultural de Mao Tse-Tung foram péssimos. Não é? É melhor não voltar a pensar nisso. Isso foi nos anos 60. Mas acho que há uma mentalidade dominante contra os recursos. Aliás, que em grande parte tem sido explorada muito pela comunicação social. E agora é sobre isso que eu vou falar. Porque nós, em grande parte, hoje somos intoxicados, desde a primeira hora da manhã às últimas horas da noite, com um conjunto de mentiras e de violações sistemáticas do segredo de justiça. Mas a começar por este episódio, não é agora estes acontecimentos em Lisboa, na Amadora, que levaram à feliz morte daquele senhor Aldair Diniz, salvo eu. Ontem de manhã, a certa altura, as comunicações já tinham os vídeos da vida da vigilância, quando o processo está em segredo de justiça, isso está sempre chegado, e é um processo delicado. Trata-se de avaliar a culpabilidade de um agente policial. E então, para grande surpresa minha, ontem de manhã, um jornal dizia que no vídeo levava uma faca, e o outro jornal dizia que não levava faca nenhuma. Então, quer dizer, quem é que tem os óculos errados? Então, mas a mesma imagem dá para tirar duas conclusões distintas. É que, reparem, já não é a violação do segredo de justiça, é a manipulação da violação que serve para incriminar ou para defender ou para desculpar os intervenientes. Mas as pessoas falam muito disso, mas alguém se parou para pensar que, a não ser talvez aí até a intervenção da PSP foi mais cautelosa nesse aspecto, até chamou a atenção para isso, que é melhor não falar mais do assunto, o assunto não deve ser revelado, o assunto está sob investigação e as provas têm que ser reunidas. Depois hoje já vieram dizer, isto foi ontem, hoje já se vê todas as testemunhas que foram ouvidas, disseram que ele era uma pessoa que não fez nada, que não fez coisa nenhuma, não perseguiu ninguém, não fez nada.
Portanto, as testemunhas, já se está a dizer hoje que as testemunhas dizem que ele afinal não constituiu qualquer tipo de ameaça. Portanto, foi o que foi dito, não sei quais são as testemunhas, presumo pessoas do bairro dele, não sei, certamente não provavelmente do corpo policial, porque o agente era novo, mas não estava sozinho. Mas, portanto, tudo isto também não ajuda nada à percepção de que nós temos. Portanto, a comunicação social, depois também, entretanto, tem vivido, digamos, um total faroeste que nós estamos a viver. Portanto, aliás, não há ninguém que tenha sido punido até hoje com violação de segredo de justiça, que eu saiba. Não há. Mas que eu saiba, o crime existe, está lá no Código Penal, e é um crime importante em dois sentidos. Por um lado, para garantir, digamos, o sucesso da investigação, não se sabendo que certas pessoas estão sendo investigadas, porque se as pessoas sabem, claro que vão destruir provas, ou vão fugir, ou vão simular que até fizeram coisas muito bonitas em vez de terem feito o crime que fizeram, e também para defender a honra da pessoa que está inocente. Portanto, que também, se os outros sabem que a pessoa está a ser investigada, há uma presunção de culpa, que é aquilo que costuma acontecer em relação a qualquer que seja investigada. Quando se fala que a pessoa é constituída arguida, ou que é suspeita, ou que fizeram buscas não sei do quê, ou escutas não sei, já está condenado. Aliás, como dizíamos ao almoço, que a Maria dizia que é o Tribunal da Opinião Pública, não é? É o pelourinho da opinião pública. Eu sei que Braga tem aqui uns pelourinhos bonitos, mas isso era de outro tempo. Mas é o novo pelourinho da opinião pública, são os jornais. Não todos, mas o problema é que basta que um faça para os outros irem todos atrás. Normalmente, não sei se já repararam, quando sai uma notícia pelas 7 da manhã, que seja assim importante, passado meia hora todos os outros jornais dizem a mesma coisa. Mas basta, portanto, a notícia basta vir de um, não tem que vir de todos, basta de um. E os outros vão logo todos atrás, copiam tudo. Aliás, eu já nem vejo telejornais, porque vejo um, vejo todos. Porque quando o telejornal abre uma notícia, os outros também abrem com a mesma notícia. Portanto, é tudo igual, a sequência toda igual. Até na publicidade fazem depois ao mesmo tempo. Portanto, aquilo é tudo igual. Basta ver um, em vez de ver 3, basta ver 1 ou 5. Portanto, isso agora em relação às questões da segurança, só para ir-me aqui adiantando, porque nós estamos aqui ocupando muito tempo. Portanto, eu falei-vos um pouco do mundo prisional, do sistema prisional, que é um mundo interessante. Há poucos estudos, já agora do ponto de vista, já que estamos aqui na Universidade, no curso de Direito e Criminologia, há poucos estudos sobre isto. Digamos, porque a criminologia implica estudos interdisciplinares de psicologia, sociologia criminal, que é uma coisa diferente da psicologia criminal, de criminologia no sentido também de políticas públicas de prevenção e de ressocialização, são domínios realmente muito dispersos. Questões de polícia científica, portanto, que é outra matéria, química, balística, todas as outras ciências que pertencem ao mundo, que são úteis para a descoberta dos crimes, mas que não têm provavelmente a ver com a questão da criminologia, portanto, tudo isso é importante. E penso que em Portugal nós nunca estudámos muito sobre esse assunto. A única coisa que eu vejo, me recordo, que li há muitos anos, um livro de criminologia, penso, do professor Figueiredo Dias, e se não estou a erro, com a colaboração do professor Costa Andrade. Penso que é a única coisa que em Portugal se fez de jeito. Mas esse livro é dos anos 70, nós já vamos em 2024. E não houve mais ninguém que tivesse feito um livro de jeito sobre criminologia em Portugal. E eu sei que aqui no Norte os cursos de criminologia estão muitíssimo na moda, mais do que no Sul, não temos. E não há ninguém que faça manuais de criminologia como deve ser. Do que é que as pessoas estão à espera? Portanto, deixo aqui este desafio, também a vossa faculdade, a vossa escola, que também tem um curso de criminologia, como é que é? Criminologia e Justiça Criminal. Portanto, às vezes é só, a FEDUP do Porto é só criminologia, aqui acrescentaram a criminologia, a Justiça Criminal. Eu, por acaso, em Lisboa, nós na Nova temos uma licenciatura, mas eu próprio fundei um mestrado em 2008, 2009, não tanto nesta área, mas que nós chamamos de mestrado em Direito e Segurança, mas não tem a parte da criminologia, digamos, tem a parte da mas não tem a parte da Justiça. Hoje, talvez, confesso, se voltasse ao assunto, talvez acrescentasse. Mas sei que há noutras faculdades, há mestrados em Direito, Segurança e Justiça. Na verdade, são dois mundos bastante diferentes, mas que podem ser complementares, mas também devem ser diferenciados. Agora, falei mais na parte da segurança. O que é aqui entendido por segurança? Claro que a Justiça, sobretudo, visa a punição de crimes cometidos e a sua investigação e a ressocialização, portanto, de acordo com os 4 fins das penas. Mas aqui a segurança é noutra perspectiva. Claro que há uma segurança associada à parte criminal, que é a segurança como prevenção criminal, e realmente as forças de segurança também são forças de investigação criminal. Até há uns anos, como sabem, era só a Polícia Judiciária que o fazia, mas a partir de 2000, com a lei da Organização de Investigação Criminal, que teve já depois várias versões,
A competência genérica para investigar crimes também foi alargada à PSP e à GNR. Depois pode haver competências exclusivas da Polícia Judiciária em algumas matérias mais delicadas, sobretudo crimes de terrorismo, sabotagem, homicídio voluntário, etc. Portanto, são competências exclusivas, mas em geral as competências são genéricas das 3 entidades policiais. Depois pode haver competências específicas, pode haver competências, sabem que a LOIC tem depois várias categorias, pode ser competência partilhada, competência delegada, competência residual, há várias categorias de competências. Por acaso trato disso no meu livro sobre Direito da Segurança, que talvez fosse mais útil do que estar aqui a oferecer o Direito dos Fundamentais, mas não tinha à mão e não trouxe. Mas é um livro que também está publicado no Direito de Almedina, Direito da Segurança, já na segunda edição, desde 2020. Mas, portanto, isto é a conexão com a parte da Justiça. Mas, claro, depois, antes da Justiça, há a segurança. Em que sentido? No sentido, a segurança é uma atividade administrativa, não é uma atividade judicial. A segurança é uma atividade desenvolvida pelo Estado para garantir, de uma forma antecipada, que não haja lesão de bens jurídicos comunitários, sobretudo, e também de bens jurídicos individuais, como são os nossos bens de vida ou da liberdade. Portanto, ou seja, então, a segurança significa, sobretudo quando se exerce através das medidas de polícia, a tomada de decisões que implicam a limitação da nossa liberdade, num tal momento em que, preventivamente, se evita um mal maior, que é precisamente a eliminação desses bens jurídicos. Ou seja, se de facto eu vejo 2 manifestações, uma contra a outra, o melhor é eu interromper as duas para que eles não entrem à pancada e não se matem uns aos outros. Então eu tenho aqui uma medida de polícia que interrompe um processo que redundaria na prática, no cometimento de vários crimes. Mas eu ao tomar uma medida de polícia, isso não é inócuo do ponto de vista dos bens jurídicos de cada um de nós, porque implica uma privação da liberdade. Mas a medida de polícia, aliás, também há as chamadas medidas especiais de polícia, só que elas têm que ser confirmadas depois por um juiz, porque as medidas de polícia são medidas que são tomadas só pela autoridade policial e não pela autoridade judicial. São medidas que limitam a liberdade de uma forma preventiva e são medidas da administração, não são medidas do Estado de Justiça, são medidas do Estado de Administração, não do Estado de Justiça. Bom, mas claro que o assunto não é só um assunto policial. Porquê? Porque a ideia da segurança, em termos, digamos, mais amplos, depois tem várias valências. Depois entramos aqui a ideia de segurança externa, portanto, que é desenvolvida em grande medida pela segurança militar, pelos militares que estão habilitados a defender o país contra invasões estrangeiras e inimigos estrangeiros, tem uma especial habilitação, competência e doutrina, equipamentos para combater as ameaças externas. Depois temos, digamos, no plano interno, a segurança interna, então tem a ver, não é só com a questão da prevenção criminal, mas também com a chamada manutenção da ordem pública. Porquê? Porque pode haver a perturbação da ordem pública sem haver crimes e, sobretudo, o que interessa é que nem sequer haja altercação da ordem pública, mas isso também é uma atividade policial, que é a atividade que é de fiscalização e de prevenção. Ou seja, haver aí na rua os polícias a circular para que o pessoal se porte bem. E, portanto, se o pessoal se portar bem, nunca acontecerá nada de mal. Mas isso ainda assim é uma atividade de segurança interna desenvolvida pelas forças policiais que têm essa competência de fiscalizar ou de vigiar ou de prevenir a existência desses crimes. Claro que há várias formas de prevenção, mas o patrulhamento, digamos, é a forma mais comum de prevenção da criminalidade ou de qualquer alteração de ordem pública. Claro que depois as polícias têm, as forças policiais depois podem. Há várias questões aqui que se podem colocar. Quais são as várias questões? Há uma questão em função da matéria. Pode haver policiamento geral ou polícias administrativas específicas. Portanto, as polícias de ordem geral são as polícias mais de ordem pública, que é a PSP e a GNR. Agora, em Lisboa, também andamos com uma discussão um pouco psicadélica. Aliás, fiz até um artigo no Público há 2 semanas sobre isso. Que é a questão da Polícia Municipal de Lisboa, também porque o Presidente de Câmara está muito preocupado, diz que não se conforma com o facto dos polícias municipais não poderem deter pessoas, mas eu acho que ele está equivocado. Eu acho que eu tenho que lhe mandar uns livros de Direito da Segurança para ele aprender umas coisas. É que realmente qualquer um de nós pode prender qualquer pessoa em flagrante delito. Eu acho que ele não percebeu isso. Claro que a maior parte de nós não faz isso. Quando vê um crime, foge. Não é? Ou vira a cara, isto não está a acontecer. Não. Vamos no metro, vemos um carteirista a meter a mão no comboio, isto não está a acontecer. Por acaso já me aconteceu a mim, portanto já estou a falar contra mim próprio. Mas qualquer um de nós penso que está no CPC ou no CP, acho que é no CPC, qualquer um qualquer ação pode deter outra pessoa em flagrante delito. É o que lá está. Aliás, isto até é curioso porque a única situação em que isso não pode acontecer, sabem qual é?
é com os funcionários dos serviços de inteligência. São os únicos, coitados, os funcionários não podem deter ninguém em flagrante delito. Não pode, a lei diz, não podem deter ninguém e mesmo em flagrante delito. Quer dizer, coitados, são os únicos cidadãos do país que ainda por cima são oficiais de inteligência que não podem deter outras pessoas em flagrante delito, como se esse poder fosse uma coisa própria deles, quando qualquer cidadão pode fazê-lo e não precisa de qualquer qualificação especial. Portanto, essa é a dimensão, digamos, das forças policiais, de saber, digamos, do ponto de vista da prevenção criminal. Agora, depois pode haver as zonas de especialidade, portanto, pode haver polícias administrativas especiais, por exemplo, ambientais. No que respeita, por exemplo, à ASAI, é uma polícia administrativa especial para efeitos, por exemplo, de qualidade alimentar e a qualidade dos estabelecimentos. A AT, como sabem, é uma polícia também administrativa especial em matéria de cobrança de impostos e de legalidade tributária, também tem poderes de investigação criminal, o Banco de Portugal também tem, a CMVM também tem, em várias áreas. Portanto, isso tem em função das matérias, portanto, do ponto de vista da sua intervenção. No que respeita só, agora voltando às polícias municipais, Juco de Braga tem polícia municipal, tem que há bocadinho, quando estacionámos o carro, estava lá um senhor a olhar para nós, assim, com um ar, assim, como que diz, quer ver se ele vai pôr aquilo. Mas felizmente que tínhamos dinheiro para pôr lá no parquinho, não apareceu a polícia municipal. Mas ele estava a olhar para nós com ar desconfiado. Mas, portanto, mas infelizmente só temos cerca de 60 polícias municipais no país, mas nós temos 308 municípios. Portanto, aqui deve ser em Braga, penso que Penafiel também tem, Porto tem Gaia, tem outros, lá em Lisboa penso Loures, Cascais, Oeiras e pouco mais. Mas na verdade as polícias municipais são polícias administrativas, não são polícias de ordem pública. Mas o que acontece em Lisboa e Porto é que já vem da tradição do Estado Novo. Lisboa e Porto, por serem duas grandes metrópoles, têm, digamos, uma polícia municipal, mas que é fornecida pela PSP. Mas o equívoco do Presidente da Câmara de Lisboa, aliás, que foi duramente contrariado pelo seu homólogo aqui do Porto, também que se vingou dele, claro, é pensar que a Polícia Municipal, lá por ser fornecida por oficiais da PSP Nacional, passa a ser um departamento da PSP Nacional, mas não é. Porque quando os polícias passam a integrar a Polícia Municipal de Lisboa e do Porto, aliás, ganhando mais do que se estivesse da PSP Nacional, ganhando mais, já agora, trabalham menos, com menos risco, e só fazem funções administrativas, não fazem funções de natureza de polícia de ordem pública, polícia de ordem pública. A verdade é essa. É o que está, é o que qualquer pessoa pode ver, basta lerem a lei quadro das polícias municipais, está lá tudo explicadinho, no artigo 2º. Está lá tudo explicadinho. Claro, o que é que pode acontecer? Quando, por força, se, por exemplo, um polícia municipal vai ver se o parquímetro foi pago ou não, ou se vai às feiras e aos mercados ver se estão a vender CDs piratas ou outras coisas assim, ou malas da Louis Vuitton contrafeitas, claro que pode deparar-se com a prática de um crime, em flagrante delito, sim. Claro que ele, naquele momento, vai ter que pode dar um início a um inquérito criminal, mas quem continua com o inquérito criminal são as forças, são os verdadeiros OPCs. Eles não são OPCs para esse efeito, apenas podem, naquele momento, dar início a um inquérito criminal, mas devem imediatamente remeter o assunto para as autoridades policiais competentes, que eles não têm competência para isso. Não estou a dizer que eles não pudessem ter no futuro, mas a verdade a lei não o permite. Esse é que é o ponto. Mas até admito que possa haver uma alteração da lei. Agora, o que não me parece é que não se pode estar a dar poder a uma instituição que não o tem, por força da lei que não o permite. Mas até, eu até iria mais longe. Eu tenho as maiores dúvidas sobre se a situação que nós vivemos em Lisboa e Porto, e contra mim falo porque eu sou lisboeta, não é inconstitucional. Mas por carga d'água é que Lisboa e o Porto têm um regime de polícias municipais diferentes das outras polícias municipais. Porquê? Há uma razão especial para isso. Porque é que porque, repá, ainda por cima, o caso de Lisboa e Porto ainda é pior, porque vai retirar efetivos à PSP Nacional. Porque penso que em Lisboa são 700, mais ou menos, ao todo PSPs são 22 mil, e o Porto não sei se talvez um pouco menos, mas na verdade são lugares muito apetecíveis. Todos os polícias querem ir para a Polícia Municipal de Lisboa e Porto, todos querem. Porque vão ganhar mais, vão trabalhar menos, têm menos risco, porque vão ter tarefas administrativas, não vão andar atrás dos bandidos, isso não vai. Ou só se forem os bandidos das feiras e dos mercados, que devem ser mais bonzinhos do que os outros. Ou os bandidos que estão a fazer obras ilegais, também pode acontecer. Mas, portanto, eu acho que essa é uma questão que tem que ser repensada. Não sei se isto que se passou agora, que está a passar, infelizmente. Aliás, já se falou um pouco sobre isso, porque ontem, aliás, o Ministro da Presidência reuniu-se com todos os presidentes de Câmara da área metropolitana de Lisboa, e esse assunto até foi falado.
mas penso que mas é bom que não se misturarem como galhos. Eu acho que duas uma. Ou nós generalizamos as polícias municipais a todos os municípios e obrigamos todos os municípios a terem polícias municipais, que era isso que devia acontecer. Não, esta coisa absurda dos municípios criarem, se quiserem, polícias municipais. Claro que, vamos lá ver, num certo sentido isso não é verdade, porque qualquer município tem uma polícia municipal, não tem esse nome, porque tem um serviço policial administrativo, só que não tem pessoas de farda, porque há sempre fiscais da Câmara que vão ver se a pessoa está a fazer obras de acordo com a licença que lhe foi atribuída. Isso, obviamente, uma satisfação todos os municípios têm. Mas quando se fala em polícias municipais é com umas certas características, com um corpo próprio, hierarquizado, fardado, com competências previamente definidas. Mas eu acho que isso é útil para uma segurança comunitária. Não é a segurança pública, nesse sentido, é uma segurança local, é uma segurança de proximidade, mas acho que todos os municípios deviam ter. Porquê é que não têm? Porque municípios, alguns não têm onde cair mortos, não têm quase dinheiro nenhum, quase não têm habitantes, não têm dinheiro e o Estado também não nos dá o dinheiro. E o Estado nunca dará o dinheiro, cada vez menos. Portanto, é por isso que não há polícias municipais em todo o país e há em poucos lugares. Porque ou foram criados na altura, quando houve este ímpeto, que aliás foi alterada a Constituição em 97 para esse efeito, e depois perdeu-se aquele ímpeto inicial e nunca mais o assunto se retomou. Mas penso que uma verdadeira reforma, que é aquilo que no fundo que está subjacente ao problema neste momento que está a acontecer na Amadora em Lisboa, é um problema há dois problemas, um problema de policiamento de proximidade e um problema de segurança de proximidade. É que são as duas coisas que não são idênticas. E eu acho que este caso, enfim, que é um caso que é infeliz, é um caso que não é novo. Toda a gente sabe que a Póvoa da Moura sempre foi um bairro problemático, não é de agora, é de há 30 anos ou 40 anos esta parte. Mas estamos sempre na mesma. Portanto, vem um caso, lá discutimos isto agora durante uma semana, depois se esquece. O Val de Deus já foi há 2 meses, já está esquecido. Estamos à espera agora que seja em Alcoentre, ou que seja num sítio qualquer, Pinheiro da Cruz, não sei, aqui no norte também, Custóias, não é? Aqui. Sim, não sei, mas não quero estar aqui já a adivinhar nada, que é para não haver problemas. Mas, portanto, temos também que ser um pouco digamos, desta espuma dos dias, daquilo que se fala num dia, na efervescência, depois as pessoas calam-se. Agora, portanto, mas eu creio que a questão da polícia municipal é uma questão que se discutiu muito, morreu, é um assunto que está morto. A questão de Lisboa e Porto pode ser que reanime, no sentido de saber se isto não pode ser feito de outra maneira. Eu, já agora também tenho acompanhado, em particular, a questão das polícias municipais, porque tenho dado alguns conselhos. Aliás, é o único sindicato que existe dos polícias municipais. Há um só sindicato. Penso que tem sede em Gaia, que é onde a polícia municipal é bastante forte. E, de facto, a situação deles é altamente degradante, porque os polícias municipais são polícias comuns, são funcionários comuns da função autárquica. Sabem que os polícias se reformam aos 70 anos, não é? E que sabem quando é que se reformam os polícias municipais? Aos 70. Bem, também sou pessoa universitária, também não queria formar mais cedo. Mas os militares e os polícias reformam-se aos 60 anos, porque é uma profissão de maior desgaste e tem uma reforma muito mais cedo. Mas os polícias municipais, que na prática têm farda, muitas vezes usam arma, têm funções tão fortes e tão pesadas como as funções de ordem pública, não têm qualquer proteção nem equiparação do ponto de vista salarial, deste ponto de vista, ganham muito menos, já agora. E depois não tem sequer uma proteção especial do ponto de vista da segurança social como têm os outros polícias. Claro que os outros polícias vão dizer, mas eles não são polícias como nós, não correm os mesmos riscos porque não são polícias de ordem pública, mas na prática são, porque se nós quando vivemos numa cidade, quando olhamos à nossa volta e vemos um problema, alguma anomalia, quando nós olhamos, quando vemos uma pessoa fardada, é essa pessoa que nós nos dirigimos. Às vezes até pode ser um bombeiro. Mas os bombeiros não andam também aí à mão. Mas os polícias municipais andam e é essas pessoas que nós nos dirigimos para tentar resolver o nosso problema. E muitas vezes, eles, enfim, disseram-me isso muitas vezes, são realmente a primeira face da autoridade pública, são os polícias municipais. E, no entanto, ganham uma miséria em comparação. Sei que o governo anterior até corrigiu alguma coisa, apesar de tudo. Eles fizeram várias manifestações em relação à República, corrigiram alguma coisa, aumentaram uma parte do salário, mas isso ainda está longe de ser resolvido. Mas penso que isso é um assunto que podia ser equacionado e porventura aqui também pode haver aqui estudos que se possam interessar sobre o policiamento municipal, o policiamento de proximidade, que é uma coisa um pouco diferente, e sobretudo as políticas públicas de segurança de proximidade, que ainda é outra coisa diferente. Nós temos os contratos locais de segurança, cerca de uma centena com os municípios, através dos quais o Estado tenta colaborar com digamos, as forças vivas dos municípios para tentar, de dentro do município, se extrair uma coesão e uma unidade e uma segurança na própria comunidade, a partir de dentro da própria comunidade,
para a comunidade não se sentir injustiçada ou para não se sentir, digamos, ostracizada, etc. Mas isso também não tem funcionado. Confesso que não. Pelo menos a Cova da Moura, de certeza que não tem funcionado. Por este andar, não me parece, independentemente do juízo que se possa ver sobre o que é que aconteceu, não quero antecipar nada, mas não me parece que a coisa tenha funcionado, até que não funcionou por causa da reação que houve a seguir a esse episódio, porque se tivesse funcionado não teria havido uma vingança, digamos, organizadíssima em vários pontos, em vários concelhos da Grande Lisboa. De repente, porque havia uma estrutura organizada que funcionou rapidamente, isso havia. Faz favor. Eu não sei se estou a falar de mais, se de menos. Não, se calhar dávamos a abertura a perguntas para encerrar a sessão. Sim, está bem. Professor, aproveitando já. Já agora diga-me o seu nome. José Canedo. Será que, em face a estes episódios recentes, os tumultos que temos vindo a verificar em Lisboa, será que é uma reação de uma atuação policial ou se na verdade se tratam de atos de vandalismo, manifestação de grupos organizados que se aproveitam do episódio que aconteceu, mas que não está relacionado com o mesmo? Sim, eu acho que essa é a segunda hipótese. Digamos, há aqui... Mas eu até diria que nessa segunda hipótese há dois tons. Há uma parasitação, digamos, de aproveitamento, digamos, de pessoas que têm uma propensão para a criminalidade, para os desacatos, digamos, pessoas que são violentas. Aliás, sabem que os crimes estão a aumentar em Portugal, portanto, não estou aqui a dizer nada de novo e não estou aqui a adorar a pílula, portanto, o país é menos seguro hoje, sobretudo na parte dos gangues juvenis. Esses crimes estão a aumentar substancialmente. Eles baixaram na altura da pandemia, mas depois, como as discotecas reabriram, portanto, já sabem as discotecas e tal, depois o tráfico de droga, etc. Portanto, os gangues juvenis realmente voltaram em força, e depois é uma situação muito complicada, porque são jovens, muitas vezes que não são ainda imputáveis, são inimputáveis pela idade, e fundam-se em fenómenos de identificação muito fortes, sobretudo ligados até a fenómenos musicais e até de vestuário, etc. Acho que até há um tipo musical que eu uso muito, que é o drill, não é? Seja lá o que é que isso for. Não sou um especialista em drill. Mas, portanto, isso pode acontecer, portanto, eu não estou a dizer que sejam bem esses, mas pode, digamos, essa propensão para o vandalismo, não é? Que é uma coisa de muitas pessoas que não tem nada a ver com minorias étnicas, e também pode haver a parasitação de grupos minoritários étnicos que, enfim, se sentem mal, se sentem marginalizados. Reparem, recentemente Portugal alterou a legislação da imigração, tornou a imigração mais restritiva com a extinção da administração de interesse. Aliás, todas as associações que querem recuperar, o governo já disse que não quer. Pode ser uma vingança também por parte desse tipo de grupos que, no fundo, se aproveitam deste episódio para se vingar, provocando este tipo de distúrbios. Portanto, pode haver aqui várias coisas. Uma coisa é certa, parece que esses grupos são organizados, porque há várias coisas que circulam e isso está devidamente organizado. Mas não seria possível acontecer se não houvesse organização subjacente. E isto não é uma coisa que se convoca pelas redes sociais, como é evidente. Não é de um dia para o outro que aparece em vários lugares e depois é autocarros a Carris e os cachorros livres são sempre os alvos habituais. Portanto, isto é uma coisa que está organizada com uma certa profundidade, não é uma organização no momento e muito menos é uma coisa espontânea. Portanto, penso que sim. Agora, em relação à questão do bairro da Cova da Moura, não sei em especial, eu penso que o bairro é conhecido há muito tempo, tem havido programas, penso eu, da Amadora e do Estado, da Câmara Municipal da Amadora, para a reabilitação. Aliás, a Amadora tem melhorado, tem até bairros hoje de luxo, novos, e até tinha a ideia que as coisas estavam a melhorar bastante, mas pelos vistos, não sei se isto é um fenómeno de episódio, digamos, isolado ou não, mas eu penso que tudo o que aconteceu pode ter várias motivações. Claro que aqui a explicação digamos, é um aproveitamento, uma parasitação, isso parece-me evidente, mas com várias causas, digamos, de pessoas que estão radicalizadas, que têm uma propensão para a violência, isso acontece. Como os neonazis, também não será o caso, mas como os neonazis também têm, aquelas pessoas que querem a porrada, não é? Gostam de dar pancada e gostam de partir tudo, mas há pessoas assim, eu conheço várias, infelizmente. Não sou assim amigo delas, mas é melhor ter cuidado. Mas há pessoas que são assim, há pessoas que vivem para o crime, vivem para a violência.
só se sentem bem com a violência. Pronto. Eu essas pessoas aconselho só a verem televisão, nada mais do que isso, não é? Porque realmente se partirem, partem só a televisão lá da casa deles. Não fazem mais estragos em mais lado nenhum. Essas pessoas nem sequer deviam fazer de casa quando tivessem esses acessos de fúria. Isto por um lado. Por outro lado, depois pode haver questões também de minorias étnicas, sim. Neste caso, portanto, dizem que esse bairro tem realmente uma maioria de cabo-verdianos, que é um povo pacífico. Aliás, até visitei Cabo Verde há 2 semanas. E é uma comunidade até de todas aquelas talvez melhor integrada em Portugal, devo dizer, de todas que eu conheço. E penso que é a maior de todas, dos países africanos e portugueses, é a maior de todas. Penso que a primeira comunidade estrangeira lusófona é o brasileira e depois é a cabo-verdiana. Aliás, aqui Braga, penso que é a cidade do país que tem mais brasileiros, não é? Portanto, mas não, isto é eu estou-lhe a dar aqui um palpite, portanto, é assim que deve interpretar as minhas palavras. Pronto, estou-lhe a dar aqui um palpite, porque eu não tenho propriamente aqui dados científicos para lhe dizer, mas eu cheiro-me que é mais esta perspectiva do que outra. Até porque, repare, a própria comunidade em si, supondo que não foi um ato realmente criminoso, racista, a comunidade em si, qual é o interesse que tem de estar a fazer isto por vingança? A comunidade está entristecida, a comunidade está envergonhada. Não sei se as pessoas tristes, envergonhadas e de luto se vão meter numa coisa dessas. Acho que não. Claro que isto pode não ser da família em si, pode ser dos vizinhos. Mas eu tenho as maiores dúvidas que eles tivessem interesse numa coisa dessas. Tenho as maiores dúvidas. Mas posso estar enganado. Mas é apenas um mero palpite. Não sei se alguém tem outra questão. Vocês não têm nenhum palpite também para dar, não? Sim. Em relação a esse tema, eu queria perguntar no sentido de, lá está, nós vemos, pronto, a face deste ato em que o agente acabou por matar essa pessoa, não sabemos em que circunstâncias, lá está. Todas estas manifestações acabam por, depois na parte da comunicação social, e mesmo este acontecimento, na parte da comunicação social, acabar por levar a comentários que nós vimos de pessoas do Parlamento do Chega a criar aquela questão ser condecorado, não é? Como se bandido bom é bandido morto, essa questão mesmo. Isso é muito infeliz. Também não legitimar a violência criada destas manifestações, mas nem sequer também tentar perceber o lado destas pessoas que estão completamente abandonadas pelo Estado. E o único contacto que têm com as estruturas do Estado é a polícia, e depois verem estes atos da polícia acaba por também ser revoltante. E a minha questão é, nós enquanto sociedade, no geral, como é que nós conseguimos combater uma ideia que está intrínseca nas pessoas, que é aquela questão da justiça ser vingativa? Ou seja, se uma pessoa comete um crime, tem que ir para a prisão. E se reclusos estão bem na prisão, se têm más condições, o Estado não tem que dar melhores condições para estas pessoas. Como é que, face a comunicação social, que acaba por criar mais drama nestas situações, como é que nós vamos conseguir combater esta mentalidade e criar uma justiça que efetivamente seja ressocializadora? Sim. E além disso, mesmo a nível da ressocialização, não existem dados estatísticos oficiais da questão da reincidência, ou seja, como é que nós também conseguimos criar medidas da ressocialização se nós nem sequer estamos preocupados em saber se as pessoas irem para a prisão e saírem efetivamente está a melhorar na questão da criminalidade. Então, a questão é mesmo como é que, enquanto sociedade, enquanto professor de Direito, enquanto lá está estudantes de Direito, como é que nós efetivamente conseguimos mudar todo este paradigma atual? Sim. Bem, um ponto, logo para começar, aquilo que disse, eu acho que tem razão, embora, lá está, isto é uma mera apreciação, não sei se há algum estudo sobre isso, que é saber se as pessoas têm uma ideia de que a prisão está muito bem porque as pessoas que se portam mal têm que ser mesmo postas na cadeia. Portanto, no fundo, dos quatro fins das penas, o que interessa é o fim retributivo, o resto é tudo, não interessa para nada. Ou seja, quem se porta mal tem mesmo que ser preso e posto na prisão. E lá é que deve estar, e até de preferência nunca mais não sai de lá tão cedo. Que se me pergunta se isto é uma coisa enraizada nas pessoas, eu acho que é. Infelizmente é. E portanto, há aí um problema também de educação cívica. Eu acho que isso é um problema de educação cívica. Depois, porque é que eu acho que é? Porque precisamente se não fosse, os jornais que fazem esse tipo de trabalho não teriam tanto sucesso. E precisamente os jornais perceberam que era esse o sentimento mais básico das pessoas, e há jornais que vivem disso, vivem dessa trafice.
da trafolhice, de violarem constantemente o segredo de justiça, que é uma trafolhice, para não dizer que é um crime, ou de muitos, e depois manipulam os sentimentos das pessoas. E esse é outro problema. Claro que há pessoas que podem ter esse sentimento, porque são, claro que quando nos acontece a nós podemos dizer, se mata algum familiar nosso, estes dias, mas era ser já, por exemplo, pena de morte e tal, isso é compreensível, porque isso, nós estamos num juízo, digamos, de perturbação, porque fomos atingidos pelo que mais grave que pode acontecer, é matarmos um familiar, embora depois a pessoa, quando cai em si, percebe que isso não resolve nada, porque a pessoa não vai ressuscitar, só no último dia. Portanto, isso não resolve, mas eu acho é que este sentimento é um sentimento generalizado e eu acho que esse sentimento também é aproveitado pela comunicação social, que percebeu, o mesmo em relação à corrupção, aliás, percebeu que é uma fonte de grande negócio porque explora os sentimentos mais primários das pessoas e da maioria das pessoas. Que eu acho que é esse assunto. Bem, isto não é a corrupção, também na parte criminal, mas também há a ideia que o país está cheio de corruptos e que os países são todos corruptos. Isso é tudo completamente mentira. Eu já fui deputado, embora há pouco tempo, mas eu acho que a esmagadora maioria dos políticos são honestos, como é óbvio. Nós nem podemos deixar de ser, porque se não fossem, toda a gente sabia, não é? Agora, mas todos nós sabemos quais são os circuitos dos dinheiros. As decisões estão todas públicas, nós sabemos o que é que o dinheiro, o que é que o dinheiro faz ao Estado. O que é que o Estado faz ao dinheiro, sabemos. Isso está no orçamento de Estado, não é? Sabemos para onde é que vai o dinheiro, ou não? Sabemos. Mais ou menos, é verdade. Pois, aqui temos que dizer aqui algumas nuances. Mas, portanto, eu acho que esta questão, penso que se explora muito isso. Como é que isto se resolve com a educação cívica? Repare, noutros países, há países que têm uma cultura muito diferente da nossa. E apesar de tudo, nós nem somos dos piores, porque há outros países que têm como penas muito superior ao nosso. O caso da Espanha, o caso da Itália, da França e da Alemanha. Mas eu penso que é um problema, digamos, é um problema cultural, também de baixo nível cultural das populações, que vai subindo, apesar de tudo. Não é preciso não esquecer que há 50 anos nós éramos o país da Europa com a maior taxa de analfabetismo. Não é? Mas felizmente 50 anos depois deixámos de ter analfabetos. Mas, portanto, e éramos há 50 anos o país da Europa que tinha a maior taxa de mortalidade infantil. Também é preciso não esquecer isso. E eu acho que apesar de tudo em 50 anos fez-se muita coisa. Mas, portanto, não lhe sei dar assim uma resposta mais concreta. Agora, eu acho que a resposta mais concreta tem que ser também, às vezes, uma certa pedagogia dos docentes, não só no meu caso que não sou professor de direito penal nem de criminologia, que é, no fundo, mostrar às pessoas que as penas mais duras não resolvem o problema. Não resolvem o problema. Porque, claro, podem resolver o problema do ponto de vista retributivo, mas não resolvem o problema geral de prevenção geral da sociedade, porque os crimes continuam. Não é por facto de aumentar as penas que os crimes deixam de existir. Aliás, o caso da Noruega, que aliás que é o país mais ouvido do mundo no índice de IDH, não é? Aliás, continuamente sempre em primeiro lugar. Mas quem podia imaginar que aquele louco, Breivik, não é? Como é que ele se chamava? Que há uns anos assassinou 70 jovens num campamento, não é? Claro que aquilo estragou a estatística da Noruega durante uns tempos. Bem, estou a sorrir, não tem graça nenhuma, mas de facto isso era uma coisa inimaginável, mas às vezes isso acontece, não é? Mas portanto, mas são países com outra cultura diferente da nossa. Mas portanto penso que é uma questão de conhecimento. Acho que é importante divulgar essas estatísticas. O caso dos Estados Unidos é um caso, embora seja uma sociedade muito diferente da nossa, mas acho que é interessante perceber como é que pode. E repare que a pena de morte só foi reintroduzida nos anos 70. Não sei se sabem isso. Não é uma coisa desde sempre. Foi reintroduzida. Ela deixou de existir. Não sei desde quando, mas foi reintroduzida. E é isso que tem melhorado a taxa carcerária dos Estados Unidos. Não me parece. Não me parece. Mas isso já são assuntos de criminologia que acho que devem estudar e que já transcende, digamos, uma lógica meramente normativista que o direito normalmente costuma ter. Mais questões? Sim. Como é que se chama? Rita. Eu já queria agradecer a exposição e queria falar... É também de direito, Rita, de direito? Sim, do último ano. Sim. Queria fazer uma questão relativamente a perceber a sua perspectiva da relação, basicamente, entre a existência e o aumento, neste caso, da população sem abrigo e a criminalidade e as prisões. Porquê? Porque muitas vezes existe aquela noção que nós dizemos popularmente de neste caso o crime compensa. Porquê? Porque não só as pessoas saem das ruas, diminuindo, neste caso, a questão dos sem-abrigo, como também depois, ao irem para as prisões, têm melhores condições
do que relativamente se estivessem na rua. Queria perceber o que é que acha desta temática, como é que podemos combater esta questão e por aí. Mas agora eu não percebo, mas quero a sua ideia é saber se pode associar, digamos, o quê? São os sem-abrigos que cometem os crimes? Se diria que existe aqui alguma relação de causa e efeito. Isto é, quanto mais sem-abrigos, mais crimes, é isso? Exatamente, sim. Acho que não. Eu acho que os dados não dizem isso. Vamos lá ver, o sem-abrigo é uma realidade recente em Portugal, não é uma coisa, é uma coisa muito recente, que tem vários tipos de explicação. Tem, por um lado, há uma explicação mais recente, como sabem, que é a crise da habitação, isso parece evidente. A outra explicação é a explicação da imigração descontrolada, esta mais recente também, que normalmente não implica necessariamente sem-abrigo, mas implica depois, digamos, residualmente, para condições de sem-abrigo, problemas de desestruturação das famílias. E às vezes, uma vez ou outra, tenho feito algum trabalho de voluntariado nessa área e muitas vezes nós encontramos pessoas que até são pessoas de boas famílias, mas que vão viver na rua, porque não as querem em casa. Às vezes algumas também pessoas com perturbação mental, também acontece muito isso. Uma boa parte dos sem-abrigo são pessoas com perturbação mental. Mas não são perturbadas ao ponto de serem internadas ou de poderem ser suscetíveis de um acompanhamento coercivo. Estão ali numa zona cinzenta entre a normalidade e a insanidade mental. Mas eu não me parece que, digamos, não quer dizer que não haja, com certeza. Mas os sem-abrigo, no fundo, correspondem a uma vida paralela. Portanto, no fundo, é uma comunidade de pessoas que vivem na rua, não têm casa, mas normalmente não são essas pessoas que se metem nos crimes. Não. E muito menos vão cometer crimes para ir para a prisão para terem uma casa. Isso é absolutamente, acho que isso não faz sentido nenhum. Mas é uma realidade nova, é uma realidade que eu acho que é muito triste, porque um Estado que não consegue pôr as pessoas em casas ou ajudar as pessoas a ficar em casas é um Estado completamente falhado. Não é só uma realidade portuguesa, basta ir a Paris, estão as pessoas acampadas à porta dos monumentos, da Notre Dame e não sei do quê, da Assembleia Nacional, e dos Invalides e não sei o quê, da Torre Eiffel. Realmente é uma situação muito triste, não é? Portanto, não é uma verdade também só portuguesa, mas é uma verdade recente, de facto. Os homeless é uma verdade recente. Não tanto nos Estados Unidos, é verdade, mas é uma coisa que importámos dos Estados Unidos, mas que tem que ser, enfim, no caso de Lisboa, o caso assim mais, enfim, não me lembro ao falar de Lisboa, conheço melhor, mas o caso assim que foi mais frisante na comunicação social foi uma coisa um pouco triste. Não sei se conhece a Avenida Almentreis, que é das avenidas mais compridas de Lisboa, numa zona mais pobre, não a Avenida da Liberdade, que é a zona mais rica, mas a Avenida Almentreis é bem mais comprida do que a Avenida da Liberdade, e a certa altura há uma igreja no meio da Avenida da Liberdade, que é a igreja de Arroios, que tem um jardim, até muito bonito, mas todos os dias foi ocupado por tendas de sem-abrigo. Coitado, lá o pároco ficou aflito, porque saía à porta da igreja, virava à esquerda, virava à direita e só tinha tendas. Nem sequer havia lugar para estacionar o carro, lá do senhor da paróquia. E, portanto, bem, a Gara do Oriente, já agora, a Gara do Oriente está cheia de tendas. A Gara do Oriente de Lisboa, aquilo é horrível, não é? Portanto, são circunstâncias, enfim, que são fruto dos tempos. Acho que é preciso um programa de realojamento dessas pessoas. Qual é o problema da habitação? É que é um problema que não se resolve num ano nem em dois, são muitos anos. Digamos, claro que a imigração tem potenciado o problema, porque realmente tem aumentado. Quer dizer, o problema é que muitas vezes as pessoas que vêm de fora, claro que precisam de casa, as pessoas que estão cá dentro continuam a viver na casa dos pais e o problema não se coloca, o problema de sem-abrigo, o problema de nova visão não se coloca, mas portanto, depois também a questão também jurídica, a questão da garantia de arrendar as casas, as pessoas pagarem a renda, porque muitos depois não arrendam porque as pessoas não pagam a renda e nunca mais lá saem, então é melhor, as casas ficam fechadas. Conheço muitas pessoas que são proprietárias e têm medo de arrendar as casas porque acham que os inquilinos vão para lá e depois nunca mais pagam. Portanto, é preciso também o Estado dar confiança aos investidores que sejam à vontade, arrendem as casas, porque se não pagarem eles estão postos na rua. Mas assim não. Aliás, há uma norma do Código de Processo Civil, como sabem, em termos de execução, que a pessoa que vive numa casa, que tem família ou que tem menores, se for despejada, se não tiver outra casa para onde ir, o juiz pode opostar a ação de despejo, não sei se sabe. Portanto, neste momento, os senhorios que querem arrendar perguntam logo se o casal tem filhos ou não tem filhos,
qual é a sua idade. Depois, a certa altura, uma legislação, que agora acho que vai ser refletida pelo Governo, e eu acho bem, que é aquela legislação que se tornou, os rendimentos tornaram-se vinculistas a partir dos 65 anos, portanto, de repente, antes era a legislação anterior, sim, depois isso acabou para novos contratos, mas os novos contratos, agora, de repente, quando entrou o Governo, resolveu tornar vinculísticos os contratos com as pessoas que tivessem mais de 65 anos, pondo em causa todas as expectativas de investimento do próprio senhorio. Portanto, o senhorio que tinha arrendado uma pessoa com 64 por 5 anos e depois volta a arrendar logo que se vê para dinamizar o mercado, de repente, passado um ano, contava ter a casa livre dali a 4 anos, a pessoa nunca mais lá vai sair. Então, mas isto é que é segurança jurídica. Isto é absurdo. Mas isto foi o que fez o Governo. Que há a legislação que vai ser refletida, não sei bem como, porque isto acaba de ser um direito adquirido, não sei como. Mas, portanto, esta instabilidade legislativa também não ajuda, obviamente, as pessoas. Portanto, é por isso que as pessoas depois preferem investir em ativos financeiros. Não têm chatices, não têm inquilinos para despejar, não têm ações executivas para meter, e assim vão ao banco, estão no computador, compram umas ações e vendem, e estão descansados da vida. E ganham 8%. Em vez de estarem a pôr o dinheiro nos esferos da Forca, que dá 2%, ali ganham 8 ou 10%. Como sabem, é o rendimento das ações no mercado bolsista é mais ou menos 8, 10%. É muito melhor, dá menos chatices. E paga menos impostos, quando mais. Já agora. Mas isto é tudo especulativo. Isto não contribui para o desenvolvimento do país, com certeza. É especulativo. Vamos dar a palavra a esta menina? Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de parabenizar o professor pela exposição e é uma honra estar a assistir pela primeira vez a uma exposição do professor Bartolomeu Gouveia. Sou angolana e na minha licenciatura toda os professores andaram a dizer professor Gouveia, professor então... Irei lá ao seu país daqui a um mês, em princípio. Sim, ok. Muito obrigada. Sim. E é de Luanda? É de Luanda? Não, sou de Benguela. Bengala. Já lá fui há uns anos, por acaso. Bela cidade, aliás. E, então, sou estudante de Direito e Informática. A minha pergunta vira-se mais ou menos, se calhar sem um bocadinho do tema, mas vira-se mais ou menos nesta área. Eu queria perguntar sobre o caso do Odair Muniz, está a ser resolvido em portas fechadas, se fosse assim dizer, segredo de justiça. E eu gostaria de saber sobre o vídeo que foi divulgado, se pode ser censurado a nível do RGPD, sabendo que estava a porta fechada, se alguém pode ser responsabilizado por isso, sem que viola agora. Eu por acaso, portanto, muito obrigado também pela sua pergunta e espero que as coisas corram bem por aqui. Está aqui na da licenciatura ou mestrado? Mestrado. Direito de Informática. Muito bem. Bem, em relação ao vídeo, eu não sei em pormenor o que vídeo é. Não sei se é um vídeo da rua, se é de casa, não sei bem que vídeo é. Bem, eu espero que o vídeo não tenha sido manipulado. Aparentemente não terá sido, não é? Agora, o vídeo não pode ser divulgado. O vídeo... O facto de ser divulgado não o transforma numa prova proibida, isso não, também era só o que faltava, mas realmente a divulgação do vídeo implica uma violação do segredo de justiça, e é um crime autónomo. Agora, em relação à questão do caso do senhor que faleceu, infelizmente, só para dizer o seguinte, também é que há intervenção policial, há um decreto-lei, aliás, também analiso nesse livro de Direito da Segurança, embora não tive tempo para desenvolver muito, mas sabe que a intervenção policial está normativizada. Há uma lei que diz como é que a intervenção policial deve acontecer. Isto é, o uso da coação, o uso de arma de fogo e arma letal por parte dos polícias está regulamentada por decreto-lei. Tem vários níveis. O princípio já é o princípio da proporcionalidade, como é evidente, mas deve sempre escolher o meio menos gravoso. Portanto, para ter o mesmo objetivo, deve usar-se digamos, um meio que seja menos gravoso, como é evidente. Não se dispara a matar quando basta atirar para as pernas, ou não se dispara a matar uma pessoa que simplesmente está a fugir de uma operação stop, não se vai matar a pessoa por causa disso, não é? Isso é uma total desproporção das coisas. Agora, aqui, portanto, o que lá está escrito, eu tentei ver o decreto-lei, embora não conheça em pormenor o que é que se passou, mas aquilo, no fundo há duas hipóteses. Ou pode usar arma de fogo para o agente se defender, sendo ameaçado na sua vida ou nos seus bens pessoais, portanto, como da tal legítima defesa, ou então, isso não se chama legítima defesa, ou então intervenção policial para manter a segurança interna, ou seja, para manter a vida e a liberdade dos outros, que ele eventualmente, esse tal meliante, se é que foi meliante, pudesse estar a prejudicar. Agora, é que aqui na verdade não se sabe o que é que aconteceu.
Porque, supostamente, o senhor estava na rua, acho que tinha andado de carro, depois saiu do carro, não se sabe o que é que se passou. Quer dizer, o meu ponto de partida, posso estar a ver isto mal, eu não estou a ver também, digamos assim, um agente a disparar sem mais nem menos para matar uma pessoa. Não me parece. Sinceramente, não me parece. Não me levem a mal estar a dizer isto. Acho isso pouco provável. Embora o rapaz seja um rapaz novo, acho que tem 3 anos de polícia, mas até pelo facto de estar naquele lugar, que é um lugar problemático, acho que ele tinha tido todos os cuidados para não agir de uma forma arbitrária. Acho eu. Mas tudo pode acontecer em qualquer lugar, sabe como é que é. Mas, portanto, ou ele se perturbou quando houve uma reação por parte da pessoa que foi morta, mas, portanto, já é um excesso, mas que é desculpável, porque ele, uma vez, em certos casos, é desculpável. Ou, na verdade, não houve excesso porque ele agiu porque tinha de agir para respeitar um interesse juridicamente protegido que seja de maior proteção. Não sei, confesso que não sei. Agora, penso que isso tem que ser investigado. Claro que depois o que é que nós vemos, agora não foi muito isso, mas agora vou falar. Depois, na opinião pública, o que é que apareceu depois do ponto de vista político? Depois, repare, nós temos, neste momento, em Portugal, nós temos aqui uma situação complicada porque as forças da autoridade têm sido, de facto, desvalorizadas, em grande medida. Têm havido desvalorizadas e depois também com fenómenos contrários. Portanto, digamos, há um problema de ideologização da autoridade policial. Portanto, há um partido político, o Partido Chega, que tem feito uma das bandeiras a redignificação da autoridade policial. E, portanto, enfim, o seu líder disse aquilo que disse, enfim, acho que se excedeu, como é óbvio, tudo aquilo que ele disse, porque ele também vai dizer que a pessoa devia ser condecorada, mas como se ele não sabe o que é que verdadeiramente aconteceu? Não vamos condecorar criminosos, que eu saiba, acho eu. Embora, como sabem, há muitos criminosos que foram condecorados, mas antes de o serem, mas depois, quando se tornaram criminosos, não tiraram a condecoração. Eu conheço alguns casos. Estou a falar em ordens honoríficas portuguesas, pronto. Embora esteja previsto que quando a pessoa comete um crime e foi condecorado, se possa retirar a condecoração, mas não sei se tiraram a todos. Bom, mas, portanto, isso é verdade. Agora, também é verdade que se tem sentido um pouco uma certa desautorização da atividade policial e muitas vezes as forças policiais deixarem de agir quando devem agir, porque têm medo. Aliás, eu lembro daqui há uns meses, não sei se viram, um célebre vídeo, por acaso no outro dia descobri que essa pessoa até foi meu aluno, de um polícia municipal que foi agredido por um transeunte na Baixa de Lisboa. Não sei se viram esse vídeo. Um polícia municipal, assim meio para o gorducho, já não estava em grande boa forma, mas que apareceu um senhor meio bêbado que começou a bater, deu-lhe umas bofetadas e não sei o quê, e ameaçar qualquer coisa, e o polícia municipal, com medo, nem sequer reagiu. Suportou e não fez nada. E isso indignou realmente também as pessoas do lado das autoridades, que no fundo viram a autoridade a ser rebaixada e a ser, digamos, espezinhada por uma pessoa que realmente estava a ter comportamentos incorretos. Portanto, eu não sei, confesso que não sei bem, tem que haver aqui um equilíbrio entre estas coisas. Agora, o que eu sei é que na intervenção política houve vários erros. Portanto, houve pessoas que tomaram a posição do agente policial como se ele fosse inocente, ou como se ele tivesse feito aquilo que devia ter feito sem qualquer dúvida, sem qualquer mácula. Acho que não se pode chegar a esse resultado sem uma investigação, não se pode fazer isso. Como também, do outro lado do espectro político, também houve partidos que disseram que isto tinha sido um ato de racismo. Mas como? Isso nem está aprovado uma coisa, nem está aprovado outra coisa. Não é? Acho que não está aprovado. Claro, depois houve um partido que foi, talvez os partidos do centro um pouco mais moderados, dentro que havia as duas coisas, depois o problema também a questão subjacente, que isto refletia, digamos, uma fratura social e um bairro problemático, etc. O que eu também não sei se está inteiramente verdade. Não sei se é inteiramente verdade, porque o facto de se matar uma pessoa num bairro qualquer, porque é que isso só é problemático num bairro problemático? Então, e se for noutro bairro já não é problemático, já é uma coisa normal? Porquê? É matar uma pessoa num bairro qualquer. Pronto. Agora, mas foi porque aquela pessoa estava naquele bairro que aquilo ficou problemático? Ou foi porque aquela pessoa fez e a pessoa, se é que ele fez o que fez, foi por ser daquele bairro? Também é verdade que esta pessoa tem cadastro. Tinha cadastro. É verdade. Tinha estado preso. Tinha cadastro. Mas isso não quer dizer nada. A pessoa pode se reabilitar. Pronto, alguns vão dizer, mas em relação àquela pergunta das estatísticas, não é? 50% não se reabilita. Mas o senhor acho que era cozinheiro, não é? E até, de repente, tinha uma vida normal. Claro que depois aparecem vários testemunhos, dizendo bem do senhor, não sei, não vou agora julgar,
Mas pronto, mas normalmente a pessoa morta suscita sempre simpatias, com certeza, isso é humano. Mas acho que tem que haver aqui, digamos, um certo senso, um meio termo. O Governo, aliás, já tinha anunciado antes disto que iria aumentar as penas para os atos de crimes e de agressão aos agentes da autoridade. Também sabemos que os agentes da autoridade não têm passado um bom momento porque ganham pouco. Aliás, um agente ganha 850 euros. Não sei se sabia, é realmente uma miséria. Aliás, falamos disto até ao almoço, que isto está mal, não só para os juízes e procuradores, cada vez há menos, e com notas cada vez mais baixas, como a mesma coisa nos agentes policiais. Não digo os oficiais, digo os praças. Portanto, os agentes dos guardas, agentes PSP e guardas da GNR. Em que normalmente por ano entravam 1000, mas como ficavam meio desertos, agora só abrem um concurso para 500 para não ficar deserto. Portanto, aquilo vai sempre diminuindo. Daqui a pouco entram 200 por ano. Portanto, isto diz tudo. Portanto, as pessoas não têm... A carreira policial deixou de ser atrativa. Porquê deixou de ser atrativa? Por causa disto, da autorização social da autoridade pública. Aliás, como aconteceu com os professores. Eu lembro que há 20 anos, vocês não se lembram bem disso, mas lembro que há 20 anos os professores eram objeto das maiores digamos, indignidades. E batiam nos professores, insultavam os professores. Aliás, o meu do meio, que está reformado, foi professor, coitado, não durou 10 anos, pediu logo a reforma. Porque dava aulas aos 15, aos 16 anos, era insultado todos os dias, durante a sala de aula. Não tinha qualquer autoridade na sala de aula. Portanto, isto, de facto, destruiu completamente a dignidade social dos professores. E está a acontecer o mesmo com os agentes policiais. E depois, claro, que há pessoas que reagem mal, depois formam-se grupos lá dentro, digamos, vingativos, grupos neonazis, que aliás isso também foi dito, a imprensa também se referiu a esse assunto, mas depois aquilo que eu lamento é que a imprensa fala sempre dos casos patológicos dos neonazis ou daqueles que abusam da autoridade, mas nunca falam dos casos em que são os agentes as vítimas. Porque também é preciso dizer que no caso da Cova da Moura, aliás, nesse aspecto, o líder do Chega também se referiu a isso, nesse aspecto recordou-se aos factos, mas recordou os vários polícias que foram mortos naquele bar. É que foram vários. Um que tinha 20 anos, 22 anos, há cerca de 20 anos, que foi lá morto. Portanto, claro que não foi esta pessoa que o matou, como é óbvio, são outras gerações. Mas também é preciso ver que há verdade nos dois lados da questão. E, portanto, é por isso que a questão não é fácil. Mas penso de toda a maneira. Agora, a última notícia de hoje, que eu vi, quando vim do autocarro, que só a ouvir, que há um grupo agora de pessoas ligadas ao PS e ao Bloco de Esquerda que vão apresentar uma queixa-crime contra o líder André Ventura e o líder parlamentar. Com a ministra? Sim, pois com a antiga ministra da Justiça também, coitada, não fez grande coisa. Bem, mas, sim senhor, podem fazer a queixa que quiserem, mas eles estão equivocados numa coisa, é que eu saiba, um deputado tem irresponsabilidade criminal. Portanto, ele nunca pode ser responsável por qualquer crime cometido no exercício das suas funções. E aqui o exercício das funções não é só estar lá a falar no Parlamento, mas é quando atua no espaço público com um crime meramente discursivo, o ponto é esse, não é um crime material, é um crime discursivo, crime formal, de uma mera opinião. E, portanto, claro que eu não me identifico com o que eles disseram, como é óbvio, foi disparatado, sobretudo o grupo líder parlamentar a dizer que se houvesse assim, se houvesse assim que havia menos criminosos, realmente até é um bocado anedótico. Mas isto até pode ser crime, mas eles não há nenhuma imputabilidade porque eles são irresponsáveis à luz da Constituição. Porque eles estão no exercício das suas funções e são irresponsáveis criminal, civil e disciplinarmente, é o que está na Constituição. Portanto, além do mais, é claro que quem é o autor, aliás, conheço bem quem redigiu o texto, que é o professor Miguel Prata Roque, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, conheço bem, até uma pessoa comigo sempre me tratou bem ao dia do mês, que é a sua correta. Mas, claro que eles sabem muito bem que isto não vai dar nada. Mas é uma maneira de pressionar e de aparecer também na comunicação social. Também é sempre bom aparecer. A pessoa gosta de aparecer, é sempre bom aparecer. Mas, claro que isto tem um impacto político, como é evidente. Mas eu não sei se isto não tem um efeito contraproducente. É capaz de ter. Não sei. Mas agora já é uma opinião pessoal. Capaz de ser a altura de não a dar. Peço desculpa, vamos ter de terminar a sessão, senão também não conseguimos assegurar o transporte do professor. Pois, não, mas eu vou ficar no Porto, só lá mesmo. Pronto, mas mesmo para a estação. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido interessante. Confesso que não estávamos à espera de tanto público para uma sessão na sexta-feira à tarde e por isso estamos imensamente gratos. Espero que tenham gostado.
Se não deram um nome, se quiserem obter um certificado de participação, estejam à vontade para falar com qualquer membro da direção da AEDUM. E pronto. Vamos estar aqui uma fotografia todos aqui à frente. Já agora, se quiser ser. Que é para eu mandar ao líder do Chega e ao líder do Bloco de Esquerda. Não, estou a brincar. Não, estou a brincar. Só para assinar aqui o certificado, está bem? Está bem. Só de participação. Está bem. Tiramos aqui uma fotografia aqui à frente, depois acho que fica bem, não é? Se acharem bem. Aqui à frente, talvez, não?